algo em torno de 29 graus. O nosso Dupla em Debate deste domingo, claro, vai abordar um monte a conquista tricolor, mas também vamos falar sobre o Internacional, o futuro do Inter nas competições, o futuro do Grêmio. Agora o furo é mais embaixo, como diriam alguns, porque serão jogos para Grêmio e Inter do naipe no Brasileiro, principalmente, que temos numa paridade de forças com a dupla Grenal. Recebemos hoje Cauê Vieira, que é vice-presidente da Relacionamento Social, que tem o cuidado com torcidas organizadas, com os associados, com os consulados, ou seja, sobram atividades e responsabilidades e até um desafio manter o sócio do Inter e não permitir que o Grêmio ultrapasse, porque o crescimento do número de sócios do Grêmio é altamente expressivo. André Baratz, que é preparador físico, meu amigo de longa data, de muitos clubes, já trabalhou pelo Brasil afora, foi preparador, por exemplo, na base do Internacional, esteve em outros clubes do futebol brasileiro e, para minha alegria, está aqui conosco, porque é um cara muito ponderado e conhece bastante de futebol, vai nos ensinar. E acabo de receber dele o livro Vivências do Futebol, aí idealizado, colocado na prática pelo André Baratz, e vou ler com muito carinho. Antes, a Thalia já está aqui conosco, a Thalia de Castro, e em seguidinha também o Edu Andreotti. Eu não gosto de começar com notícia ruim, mas até por ser algo da minha família, perdi a minha tia hoje, e a tia Glaci Flores da Upizol. Então, um abraço fraterno de força para toda a família. Bom, gente, algo que já a gente imaginava, não foi de surpresa, o quadro era bem complicado em termos de saúde. Gente, o Grêmio ganhou com todos os méritos, eu vou lascar já aqui, vou receber elogios e vou ser bombardeado. O Grêmio, na minha opinião, ganhou porque foi indubitavelmente o melhor time ao longo do campeonato, mas eu não vou fazer média com ninguém, tá? Não houve pênalti. Não houve pênalti. Eu não teria dúvidas quanto a essa questão do pênalti. Alguém vai dizer, dá um pisão, não sei, porque eu não vou tentar agradar ninguém. E eu não sou gremista nem colorado de carteirinha. Quem quiser assumir, pegar a bandeira, foi pênalti, pode gritar à vontade, não tem problema nenhum. Cada um com a sua capacidade de ver. Na minha opinião, Grêmio 100% merecedor, seria uma injustiça se o Grêmio não fosse campeão. Mas o pênalti realmente não existiu. Voaden talvez se sentido pressionado por números e mais números colocados na mídia, porque o Voaden só nos prejudica, não sei o quê, né? Mas foi o VAR que chamou. Mas eu já vi outras vezes o VAR chamar e o Voaden não aceitar. Prevalecer a ideia dele. Bom, vamos lá. André Baratz, meu amigo, preparador físico, homem que vive o futebol o dia todo, o tempo todo, foi merecido trabalhar no interior também, então sabe das dificuldades, por exemplo, que teve o Caxias. Professor André Baratz, tudo bem comigo? Tudo bem, Flávio. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Opa, estar aqui com vocês na Grenal. Meus sentimentos pela tua tia, né? Uma feliz Páscoa para os ouvintes. Parabéns aos torcedores do Grêmio, né? E eu compartilho da tua opinião, Flávio. Eu acho que se tinha que ter um time campeão, era o Grêmio. Teve a melhor campanha, venceu o Grenal. De 3 jogos contra o Caxias, venceu 2. Mas também compartilho que também achei que não foi pênalti. Né? Achei que aquela mão na cintura ocorre em todos os escanteios de todos os jogos. Então seria pênalti em todo o escanteio. E eles não dariam, né? Claro. Então ali eu acho que não, mas isso não retira a vitória do Grêmio. Eu acho que foi merecido, e compartilho da tua opinião. Porque criou mais chances. Cauê Vieira, para quem estava secando, não sei se tu estavas efetivamente secando, ou às vezes o gremista colorado disse, eu não vou secar porque eles vão ganhar igual, não adianta. Tudo bem? Tudo bem, Leopizol, André, Thalia, os ouvintes da Rádio Grenal, em especial a torcida colorada. Primeiramente, Leopizol, muito obrigado pelo convite, é um prazer voltar a essa casa, falar sobre futebol, falar sobre Internacional. Compartilho das condolências do André aqui, a tua família, pelo passamento da tua tia.
E falar de futebol é sempre muito interessante. Eu só fico bastante preocupado quando a pauta, depois de uma final de um campeonato, é a arbitragem. Isso acho que revela algumas coisas que nós precisamos repensar, não só no futebol gaúcho, mas também no futebol brasileiro. Uma questão de critérios, uma questão de qual é o limite da intervenção, da interferência do VAR numa decisão de campo, como que os juízes, os bandeirinhas, os auxiliares de VAR são preparados, porque nós poderíamos estar aqui hoje debatendo exclusivamente o resultado de campo, mas estava acompanhando aqui a programação Grenal, acho que 95% das mensagens que a Thalia colocava no ar aqui eram de torcedores tanto do Internacional quanto do Grêmio falando a respeito se foi pênalti ou não. Então a pauta principal acaba sendo a arbitragem. E o árbitro, todos nós sabemos que deveria passar despercebido, quanto mais numa final. Então fica a reflexão se numa final de um campeonato regional o fator da arbitragem se torna o principal, algo de muito errado está acontecendo, a gente precisa refletir sobre isso. Já vou passar para a Thalia, recados aqui pelo 999194808. Boa tarde, quantas saudades quando tínhamos repórteres extremamente profissionais. O que houve na coletiva foi um circo de torcedores. Coloca aqui o Jorge Silva, entre aspas, Santana. Só que eu acho que não ficou restrito aos torcedores. Torcedores que eu digo, quem acompanha as coletivas muitas vezes, eu acho que no Grêmio e no Inter são conselheiros, né? Claro, isso conselheiros. O profissional, acho que também concordo que tem um outro tipo de postura, mas cada um faz do seu perfil profissional o que quiser. Thalia de Castro, só elogios à conquista do Grêmio, né? Pelo desempenho, né? O Grêmio foi superior, assim, sempre, né? Ou quase sempre, 90%, acho que dos tempos, a gente dividindo assim, o Grêmio foi melhor. Boa tarde, Dopzol, nossos ouvintes, aos convidados, meus sentimentos, Dopzol, a ti e a tua família. E eu concordo com a fala do Cauê em relação a se a arbitragem acaba sendo o centro das atenções numa final de campeonato gaúcho, alguma coisa não está certa. E não deveria ser realmente o foco, porque o Grêmio e o Caxias eles fizeram uma bela partida. Não só a de ontem, mas a própria partida da semana passada. Foram 180 minutos de um futebol bonito de ver, que fazia tempo que a gente não via uma final tão disputada assim e tão, de certa forma, equilibrada entre os dois times. O Caxias fez duas grandes partidas, assim como fez também a primeira partida da primeira fase contra o Grêmio, que foi a sua única derrota até então, até o dia de ontem, e fizeram uma bela partida. O Grêmio criou muitas oportunidades, poderia ter feito mais gols além do pênalti, que foi algo que ganhou toda a atenção na partida e não deveria, porque foi um futebol muito bonito. E sim, fica a reflexão para o que acontece na arbitragem. Foi o VAR que chamou, o Voaden reviu o lance. Eu tenho uma opinião também de que eu acho que não foi pênalti, mas até falei logo pela manhã quando eu cheguei que, na minha opinião, não foi pênalti. Fui bastante criticada, mas acontece de forma natural. Pode ser, exatamente. Né? São opiniões, ninguém... Serginho do Sport TV, porque daqui a pouco alguém liga, os colorados da empresa... O Serginho é mais gremista do que juntando vários amigos meus. E o Serginho disse, comentarista do Sport TV, disse, não, na minha opinião, eu não daria pênalti. Isso independe, né, do time, da pessoa ou não, tem que saber trabalhar com a razão para ter uma opinião, e muitas vezes isso não é contra o profissional que seja por quem está começando ou que já está há anos na imprensa. Cada um tem a sua opinião. E lembra Caxias e Inter no Centenário? Na minha opinião, eu disse no outro dia, pênalti contra o Inter não dado pelo árbitro. E ele olhou no VAR, teve a chance, na minha opinião, o Bustos empurrou, deslocou o atacante do Caxias, e os colorados também não gostaram, que eu fui categórico, mas fui categórico na época. Deveria ter o árbitro marcado pênalti contra o Inter, não marcou, como ontem não houve pênalti. E a gente sabe, né, que de forma natural, não à toa é a maior rivalidade do Brasil.
sempre vai ter a granalização, né? Então, fica, independentemente da opinião, fica sempre nesse contexto da granalização, mesmo que não saibam de fato o que acontece e seja realmente só uma opinião. Bom, por exemplo, o Inter, a gente já vai abordar, o que o Inter leva do gauchão para o brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Libertadores, Cauê Vieira? Bom, pessoal, o Campeonato Gaúcho, ele tem, obviamente, uma importância bastante grande para a torcida, para a gestão, para o próprio grupo de jogadores. Isso ficou visto quando, infelizmente, nós não conseguimos passar a fase final. A indignação dos jogadores, nas próprias entrevistas do nosso treinador, dos nossos atletas, de que era algo que nós queríamos muito. Mas a gente também tem que encarar o Campeonato Gaúcho como uma fase de preparação para um ano bastante desafiador. O Internacional já iniciou a sua trajetória agora no dia 4 da Libertadores da América, temos o Campeonato Brasileiro, agora já na terça-feira começamos a Copa do Brasil. E o que fica do Campeonato Gaúcho é que nós tivemos momentos muito bons, momentos em que nós conseguimos estabelecer um padrão de jogo que a torcida gosta, que a torcida quer. Outros momentos isso acabou não ficando refletido dentro de campo e as correções de rumo, as correções de estilo de jogo, as correções de postura, tudo isso se constrói a partir das observações que são feitas dentro de campo. Então, o Campeonato Gaúcho também serviu para mostrar, Dalpisol, e não só aqui no Rio Grande do Sul, todos os campeonatos regionais a gente tem visto aí Brasil afora, que o futebol está cada vez mais equilibrado, cada vez mais nós não podemos subestimar a força das equipes do interior. Caxias fez um belíssimo campeonato regional, a gente tem hoje a final do Campeonato Paulista com Água Santa disputando uma final. O próprio Ipiranga. Vimos no Rio de Janeiro, Volta Redonda, em Minas Gerais também os times do interior, no caso o América, que é da capital, mas não é dos times ditos grandes, digamos assim, lá de Minas, fazendo um belo campeonato. Então, o futebol, ele, principalmente nesse começo de ano, com as equipes do interior fazendo uma preparação um pouco mais longa do que dos times da Série A, acaba gerando esse equilíbrio. Então, também serve para que a gente pense que o futebol hoje ele tem esse equilíbrio e não existe mais aquele jogo jogado, que um time ganhe simplesmente pela força da sua camisa. Muitas vezes, dentro dos 90 minutos, coisas que não são planejadas acontecem. Se nós pegarmos, inclusive, a própria semifinal entre Internacional e Caxias, se olharmos o scout, se olharmos os números do jogo, chances criadas, o Internacional merecia a vitória no tempo normal de uma forma bastante natural. O goleiro do Caxias jogou muito bem, tivemos uma bola na trave, enfim, mas o resultado final é o que conta. Então, essa avaliação, quem está na gestão, quem está numa comissão técnica, até mesmo o próprio grupo de jogadores, nós temos que ter essa maturidade de fazer essa avaliação e corrigir aquilo que precisa ser corrigido e potencializar aquilo que de bom nós conseguimos tirar de alguns momentos do campeonato. André, a dupla Grenal deu alguns passinhos atrás e os times do interior alguns passinhos na frente, ou seja, há uma dupla interpretação para isso aí, é normal, porque até serve de estímulo para os próximos campeonatos, né? Exemplos protagonizados por Caxias e Ipiranga, de repente impulsionam os outros a investir um pouquinho mais, alguma coisa assim. Tu sabe, Dalpisol, eu tenho pensado bastante sobre isso, né? No tempo que eu trabalhei no interior, os times do interior tinham muito mais tempo, uma pré-temporada, do que a dupla Grenal, que tinha ali 10, 15 dias para começar a jogar. Muitos até começavam com equipe de base nos primeiros jogos, porque não estavam prontos a equipe principal. E as equipes do interior, às vezes, tinham vantagem nos primeiros jogos, né? Isso. Nesse ano, pela Copa do Mundo, pelo calendário que mudou, a dupla Grenal teve bastante tempo para fazer uma pré-temporada boa, né? E eu imaginei que fosse avassaladora a diferença. E foi surpreendente para mim essa igualdade que o Cauê comentou aqui, que realmente hoje ninguém é mais bobo no futebol, né? Agora, o que frustrou um pouco as minhas expectativas como colorado, eu nunca neguei que sou, né? Sim. É que o Internacional, ele vinha de eu acredito sempre num trabalho a longo prazo, né? Eu acho que um time, quando ele é campeão, ele não é campeão hoje, ele vem se formando.
E desde a chegada do Mano, eu achei que o Inter começou numa crescente, terminou o campeonato como segundo lugar no Brasil, né? Isso. Então se esperava do Inter Era só ajustes, né? Melhorou Ajustes. Acho que a direção agiu bem, né? Contratou pontualmente alguns jogadores, diferente do Grêmio, que fez uma reformulação geral, né? O que geralmente é ruim. Demora. Começar do zero, O Grêmio né? surpreendeu positivamente. Então, Show de bola. isso aí, nesse sentido aí, para mim, foi surpreendente, né? Mas ainda acho que existe uma diferença muito grande entre a dupla Grenal e os times do interior, muito grande, né? E concordo com o Cauê. A diferença entre Inter e Grêmio, que me perdoem os gremistas, neste ano, foram os pênaltis. Porque o Inter, nos 2 jogos semifinais, foi melhor, o Grêmio, os 2 jogos da semifinal, foi melhor, só que um ganhou nos pênaltis e outro perdeu, né? Mas o certo seria os 2 estarem ali disputando a final. Eu acho que todo mundo ia querer isso, né, Thalia? Porque os próprios gremistas, porque ganhar do Inter tem um sabor mais importante do que ganhar do Caxias, né? Sempre é bom, né? E tem um outro detalhe, eu estava acompanhando estatísticas do clássico lá, Fortaleza e Ceará. O Ceará se mantinha na frente, como o Inter do Grêmio ainda está. Mas ele já reverteu, o Fortaleza reverteu. Ele está com o título... Empatou, acho. Empatou? Parece que meio que empatou. Bom, que seja o empate, né? A gente está percebendo que o Inter está perdendo as gorduras ao longo dos últimos. Daí o Inter ganha 1, 2, o Grêmio ganha 4. O Inter ganha 1, 2, 3, o Grêmio ganha 5. Ou seja, o Grêmio vai tirando, diminuindo essa vantagem. Em relação a não ter tido o Clássico Grenal na final, né? A gente sabe que o Clássico Grenal é o que engrandece o Campeonato Gaúcho. Ponto. Isso é indiscutível. É por causa da dupla que tem a renda que tem, é por causa da dupla que tem a importância que tem o Campeonato Gaúcho, seja para os times do interior ou até mesmo para a dupla Grenal, que muito se falava, né, que o Grenal da primeira fase poderia ser e era o grande teste para ambas as equipes. Principalmente para o Grêmio, que vinha de uma reformulação, vinha da Série B e seria o primeiro time de Série A que enfrentaria, o primeiro grande teste do Grêmio, e deu no que deu. O Grêmio acabou surpreendendo o Inter. E falando em relação à reconstrução agora do Grêmio, desde o início do Campeonato Gaúcho, eu falava que a pressão de ganhar era do Inter, justamente pela situação do Grêmio. O ano passado já tinha essa pressão pelo Grêmio estar na Série B. O que aconteceu? Grêmio 3-0 dentro do estádio Beira-Rio. E a pressão já era grande, já era enorme. Para esse ano, maior ainda, porque o Grêmio não tinha um time. O Grêmio tinha mais de 11 contratações, um time do zero, que o Renato tinha que fazer jogar com um período de tempo muito curto, relativamente falando, apesar de ter sido mais de 40 dias de pré-temporada, tinha um período curto para acabar engrenando um time. Renato acaba conseguindo fazer isso e a pressão cai mais ainda sobre o Inter por ter sido um time que não teve muitas modificações. Como o André falou, teve contratações pontuais, reforços pontuais em algumas posições, e foi o vice-campeão brasileiro do ano passado. Então a pressão de forma natural para ganhar o Campeonato Gaúcho ela ia surgir. Desde o início do campeonato eu não via o Inter como grande favorito, mas sim como o grande pressionado a ganhar o Campeonato Gaúcho, e não ter tido o Grenal como avanço na final foi algo que acabou, eu digo que impressionando quem acompanhou o Campeonato Gaúcho, mas de certa forma foi o mais justo. O Caxias fez um campeonato mais sólido, mais consolidado do que o Inter. O Inter foi regular em todo o Campeonato Gaúcho. Concordo. Tem diversão, tem Bibs e tem produtos Bibs. Dá para comprar os mercados, shopping aberto. Ainda esqueceu de alguém? Pá, esqueci de alguém. Vai lá, produtos da Neugbauer, os melhores. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu não sei se ainda tem ovos de Páscoa de Grêmio e Inter para vender. Imagino que sim, né? Por exemplo, nos shoppings, onde tem os quiosques abertos de Grêmio e Inter ou loja, você pode comprar os produtos também.
também lá dos clubes. Intercity Praia de Belas, o seu hotel em Porto Alegre, de frente para o pôr do sol do Guaíba, KTO.com, onde a diversão acontece. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Ainda... Se não somos zebras, ontem o Claudinho, que é flamenguista doente, nosso ouvinte, está sempre mandando recados. Nós temos muitos ouvintes que não torcem pela dupla Grenal, moram em outros estados e que acompanham aqui. E o Claudinho dizendo, Dalpisol, mesmo Grêmio campeão, não tem chance de título. O Inter nem se fala. Acho que o Claudinho está exagerando um pouco, mas nós vamos correr por fora, né, Cauê? Inter e Grêmio. Olha, Dalpisol, eu não acredito que seja correr por fora. Vamos puxar pela memória aqui, não numa memória muito passada. Os últimos 3 campeonatos brasileiros, o Internacional foi vice-campeão em 2. E numa competição em que todos nós aqui do Rio Grande do Sul sempre falávamos que a dupla não tem condições de disputar em pé de igualdade com grandes orçamentos do centro do país. E o que se viu nos últimos campeonatos é que, a partir do momento em que haja uma dedicação, a partir do momento em que haja um foco, uma preparação adequada, sim, é possível. E nós também temos uma boa tradição nas competições de disputa direta, os mata-matas, a Libertadores, a Copa do Brasil. Então, eu não acredito que Internacional e também o nosso co-irmão possam ser considerados como azarões. Eu acredito realmente que a força da dupla Grenal pode levar, e aí falando especificamente do Internacional, a conquistas neste ano, porque o tamanho da camisa, o tamanho da torcida, a qualidade do elenco do Internacional e o trabalho que tem sido feito nos credencia, sim, a buscar coisas maiores e sempre olhando adversário por adversário e buscando essa preparação para chegar em locais mais altos nas tabelas e brindando o nosso torcedor com aquilo que ele precisa tanto, né, Dalpisol, que são vitórias e títulos. Dalpisol, a opinião do comentarista de arbitragem não faz a mínima diferença para vocês? Claro que faz. Quem questiona é o Roger Borges. Ela não é definitiva. Eu vou dar uma ideia para o Roger, certamente está desprovido de qualquer sentimento clubista aí nessa sua análise, que durante as jornadas esportivas, a Thalia sabe disso, quando o comentarista de arbitragem emite a opinião, na jornada, todos nós respeitamos e prevalece a dele. No outro dia, nada nos proíbe de divergir, entendeu? É liberdade. No outro dia, não. Senão eu vou dizer, não foi, mas se eu disser aqui... Não tem esse... O próprio Gesiel Elias não tem esse prurido, não tem essa preocupação. Então, acho que o Roger agora pôde entender bem como funciona. Até porque alguns acharam que foi, outros acharam que não foi, e vamos respeitar cada ponto de vista, que não nos proíbe de pensar diferente, né? Um gosta do amarelo, do verde e assim por diante, né? Obrigado todo mundo a rezar a mesma cartilha. Agora, o Inter tem a dificuldade, André, Thalia, Cauê Vieira, de receber reforços meio que de afogadilho, e tem para chegar, por exemplo, Valência. Talvez isso aí dificulte um pouco até que esses caras se adaptem, né? Ou não. Porque só o Grêmio que surpreendeu, todo mundo se adaptando rápido, assim, é uma surpresa positiva o Grêmio. Eu acho que o futebol, ele é apaixonante porque ele é um esporte multifatorial, né? Ele depende de uma série de coisas, né? Tem coisas que surpreendem, a gente acabou de falar aqui do Inter, que tinha um time montado contra um que foi montado agora e perdeu o Campeonato Gaúcho, né? Coisa que surpreendeu aqueles que acompanham o futebol. Então, eu acho que o Cauê está certo. Acho que assim, a grandeza da dupla Grenal não impede que tanto um como o outro possa surpreender e ganhar o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que é bem difícil, né? Esse campeonato de pontos corridos conta muito grupo, conta muito parte financeira, poder de fogo, né? Mas não significa, como ele mesmo disse, né? Nos últimos 3 anos aí o Inter chegou em segundo lugar, né? E num dos anos, eu nunca mais me esqueço da cena dos jogadores do Flamengo com o celular na mão, torcendo para terminar o jogo no Beira-Rio, né? E pênalti não dado, e gol anulado, aquele do Edenilson no final, né? Então, sim, foi por um detalhe que o Inter não foi campeão,
em cima de clubes muito mais poderosos financeiramente, né? Então, eu acho que a dupla Grenal, os torcedores da dupla podem sim sonhar com um título, né? E no próprio ano passado, né, André, se a gente pegar pelo histórico, foi a maior pontuação em pontos corridos do Internacional no Campeonato Brasileiro. Nós não nos sagramos campeões em função de uma campanha completamente fora da curva do Palmeiras. Com certeza. Que também teve relação com a eliminação deles das outras competições, e eles acabaram ficando focados exclusivamente no Campeonato Brasileiro. O Internacional teve também a Sul-Americana nesse meio do caminho. Então, o ano passado nos mostra essa possibilidade de buscar coisas maiores. Te respondendo, Dalpisol, especificamente a tua pergunta, o futebol hoje ele tem uma característica um pouco mais moderna, digamos assim, do que nós tínhamos em anos anteriores, né? Hoje uma contratação, quando ela chega ao clube, ela já chega precedida de uma série de análises e de o porquê que aquele jogador está sendo contratado, qual a posição específica, que tipo de características esse atleta tem que ter, se busca no histórico desse atleta através de análise de dados, se ele pode sim suprir aquela carência do grupo. Então a forma desse jogador se encaixar num grupo já montado é muito mais fácil do que simplesmente uma contratação que era feita da cabeça de um dirigente, sem conversar com o treinador, e aí o treinador teria que adaptar aquele jogador ao seu estilo de jogo. Hoje não. No Internacional as contratações são feitas pontualmente em cima de necessidades colocadas pela comissão técnica, vistas sob o ponto de vista técnico de fato. Então o atleta ele tem uma facilidade de se encaixar no esquema de jogo, porque ele foi contratado justamente para aquele esquema. Então nós vimos isso inclusive ano passado, com a chegada do Wanderson, do PH, do Alemão, do Depena, que já entraram na equipe, já entregando aquilo que era esperado deles, porque a contratação foi feita justamente em cima de critérios, e esses critérios fazem com que a adaptação acabe sendo mais fácil. E é o que tem acontecido esse ano, com a chegada do Luiz, com a chegada agora do Campanharo. São atletas que vão entrar em posições em que o clube identificou que era necessário ou uma maior competitividade no plantel ou então algum tipo de ajuste. Então a adaptação acaba sendo muito mais rápida. E isso a gente viu no ano passado e certamente nós vamos ver no Internacional ainda ao longo de 2023. E diferente dos jogadores que chegam numa pré-temporada, isso se torna ainda mais crucial porque não tem tempo de adaptar. Exato. Não tem esse tempo de adaptação, ele vai ter que chegar, vai ter que sair jogando e ele vai ter que estar entregando tudo naquela função que ele foi trazido para entregar, até porque se ele acaba não encaixando, fica como uma falha da direção de que não trouxe um reforço que o time precisava. E dá para ver isso também em relação ao time do Grêmio, que trouxe uma série de jogadores baseada também nessas estatísticas, trouxe mais de 11 reforços justamente nessa estatística de trazer jogadores que precisava nas posições em que precisava se reforçar, e hoje, com uma base de time formada, consegue ver onde estão as principais necessidades e fazer essa análise de jogadores que vão se encaixar nas posições que ainda precisa ser reforçada. Por exemplo, no caso do centroavante. Hoje o Grêmio tem essa visão do centroavante que precisa e das qualidades que precisa trazer para o jogador que vai exercer essa função. Mesmo caso do Inter em relação ao volante. Hoje está nítido no tudo que foi mostrado em relação ao desempenho do Inter, quais as características que o volante que o Inter vai vir a trazer, precisa ter. Não, ficou claro que não é os jogadores que estão no plantel hoje, que improvisados, isso falando agora de forma da minha opinião, que não são jogadores que atendem às expectativas, por exemplo, que o Gabriel atendia. E o Gabriel, ele lesiona ainda em setembro, a gente já está em abril e ainda não teve uma reposição pro Gabriel. Não teve essa reposição, teve o Johnny, teve o Baralhas, teve o Matheus Dias, os 3 jogadores que foram colocados numa posição em que não dão conta. E aí acaba pesando mais ainda e mostrando a necessidade de ter essa estatística para fazer a contratação pontual com um jogador que exerça a função de forma
que é a que o clube precisa no momento. Tem um detalhe, André, Thalia, a nossa audiência, que eu acho uma diferença crucial. Os volantes do Grêmio. Aí o Grêmio acertou na mosca, André, certinho. Carbajo e PP. Os caras casaram assim, imediatamente dando resposta. E o Inter esse não dá para jogar com esse, e continuam os questionamentos no Inter. O volante, ele é segundo ou é primeiro? No Grêmio, para que se estabeleceu imediatamente isso, e o Grêmio conseguiu ser campeão sem o PP, mas o PP, na minha opinião, é um jogador extraordinário. Cauê. Eu só discordo um pouco da Thalia num ponto, respeitosamente, claro. Depois da lesão do Gabriel, nós ainda estávamos no Campeonato Brasileiro e o grupo se adaptou e o nosso treinador, o Mano Menezes, ele teve a capacidade de fazer uma mudança estrutural no time para que a gente tivesse uma mobilidade maior no meio do campo, justamente com o Johnny ali e o Depena fazendo uma recomposição de setor. Tá? E foi buscado também ao longo do Campeonato Gaúcho e que também serve para isso, né, André, de tu poder fazer testes. Nós tivemos boas partidas do Matheus Dias, inclusive na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o próprio Caxias, lá em Caxias do Sul. Contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro. É uma grande partida do Matheus Dias. Uma grande partida do Matheus. Um menino que tem uma personalidade muito boa, que ainda vai entregar muito ao Internacional. Então o Campeonato Gaúcho também serve para isso. Então é uma questão de fazer adaptação. Obviamente que nenhum de nós gostaria que o Gabriel estivesse lesionado, nós gostaríamos que o Gabriel estivesse dentro de campo, como deve voltar em breve com mais força ainda, é um grande atleta, entrega muito dentro de campo, mas o treinador ele também tem que ter essa capacidade de fazer a adaptação. Até porque em determinados momentos de partidas, né, André, tu precisa fazer uma mudança de esquema. E aí tu vai sacar um volante, vai colocar mais um atacante, colocar mais um ponta, fazer uma modificação de esquema. Então essa adaptação de 2 volantes móveis, ela também é possível. Tá? Então a minha discordância é só num ponto. O Internacional ele conseguiu manter o seu rendimento depois da lesão do Gabriel, justamente por essa adaptabilidade do elenco. E quanto mais hoje, né, André, os jogadores são polivalentes e cumprem mais de uma função, mais valorizados eles são, e é isso que a gente procura também na formação de um plantel. Atletas que possam desempenhar mais de uma função. Então não significa como a gente brincava antigamente, né, Dalpisol, volante na carteira de trabalho, só desempenha aquela função. Não, hoje os jogadores precisam também ter essa função adaptada para entregar em campo numa eventual necessidade. Em relação a essa mobilidade que tu comentaste, Cauê, que acabou funcionando no Campeonato Brasileiro, usando o Johnny adaptado com o Depena. Vamos pegar agora um pedacinho do trabalho do Dalpisol aqui para te fazer uma pergunta. Tu acha que no Campeonato Gaúcho não funcionou, não deu certo pelo Depena não estar rendendo o mesmo ou desempenhando o mesmo que jogou no Campeonato Brasileiro logo que ele chega? São partidas muito distintas, né? O Campeonato Gaúcho a gente tem uma característica de equipes mais fechadas, equipes que realmente não propõem tanto jogo quanto acontece no Campeonato Brasileiro. Então essas características acabaram não casando tão bem como aconteceu no Campeonato Brasileiro no ano passado, em que se havia mais espaço, em que a subida dos volantes acabava sendo menos necessária para a construção de jogo do que no Campeonato Gaúcho contra uma equipe totalmente retrancada. Então são características distintas de partidas que fizeram com que o encaixe ou desencaixe acontecesse. Sobre o Carlos, é um grande jogador e tenho certeza que vai continuar entregando ao Internacional aquilo que ele já demonstrou que pode entregar e através dos treinamentos, através do trabalho no dia a dia, isso certamente vai acontecer. Bom, Edu, chegando nesse momento aí para participar conosco. E aí? Que a mijada da Bajana vai pegar. Será que tá aberta? Tá saindo legal aí? No meu parece estar um pouco abaixo. Vamos dar uma aliviada aí, né, chefe? O Edu que está no microfone vermelho. Agora sim. Exatamente. Para ver que vermelho não ganha nada, ganha sim. Está comigo agora. Viu? Cara, primeiramente eu quero fazer me desculpar mais uma vez pelo atraso, deu um probleminha, entrou água na caixa de máquina ontem, então deu um leve problema. Mas primeiramente quero agradecer a Thalia de Castro, Felipe Fornec, Lucas Longaray, Rafael Zanotti, Felipe Fornec. Já falou. Sim, já falei? Nicolas Córdova. Nicolas Córdova, nosso coordenador, Haroldo de Souza, Rec, o Sandrão, Moscope, o Dixon, não estamos esquecendo de ninguém,
Luiz Felipe, Patrick, Thiago, Sonda, Garski, Sonda. Cara, que trabalho sensacional que foi ontem. Que orgulho que deu de trabalhar, de passar um tempão trabalhando, fazer toda aquela festa, aquela cobertura, todo mundo trabalhando com sangue no olho, todo mundo querendo fazer um baita do produto. Eu tenho certeza que a gente fez um baita do produto. Agradecer a Marjana pela... Agora tem que puxar um pouquinho, sabe, com as mijadas atrás. A Marjana pela oportunidade, cara, foi uma baita cobertura. Deu muito orgulho de trabalhar com vocês, então tenho que agradecer todo mundo mesmo, que foi demais, foi uma final maravilhosa. Uma festa na coletiva, família, criança, tinha tudo que era tipo de gente, Farid com cabelo azul, cara, foi uma loucura sensacional. O domingo está maravilhoso, já vou dar babaceu Cancoro depois. Hoje é programa do Grêmio. Hoje a gente vai falar de campeão. Não, hoje o programa, nós temos uma gente... das 2 horas é programa do Grêmio. Cara. Agora é para todo mundo, agora é para todo mundo. É só campeão. Que é pela gentileza de receber os nossos convidados, que a gente seja absolutamente gentil. O convidado é gentil, entende o momento, já passou por isso também. Bom, sorridente, bonito. Flávio... Haroldo de Souza ontem completou 50 gauchões. O que é o histórico desse homem no rádio? Sou fã do Haroldo de Souza. Pau, o Haroldo desde é... menino não, mas adolescente eu já... Eu desde... eu também escutava quando quando comecei em 78 eu já estava aqui. Já estava aqui, que eu digo, no rádio do Rio Grande do Sul, né? Mas dá para tirar coisas boas, dá para ver aquilo que é bom, que é... para melhorar na dupla Grenal. Vale para os dois, né? O gauchão... Se dizem que o gauchão é um laboratório, que a gente utilize bem o laboratório. O Dalpisol, eu não quero ser antiético. Uma coisa que eu vim hoje para cá pensando nisso, e já venho pensando há algum tempo. Sim. Tá? Eu não quero ser antiético. Acho que o Internacional, com certeza, todos os seus funcionários, todos, desde o mais simples até o mais top, pensa bem antes de contratar, e eu acho que as pessoas que estão lá são bons profissionais, né? Eu não sei se é uma coincidência, mas o fato da troca de preparador físico do Flávio Oliveira, chegou o professor Jean, né? Mas assim, eu percebo muitos jogadores, que estão muito abaixo deles comparado com eles mesmo ano passado. E é importante que tu estejas aqui conosco, que nenhum de nós conhece qualquer coisa de preparação física, porque não somos graduados, não estudamos para isso. Então, assim, é só uma hipótese, né? Porque, de repente, assim, o professor Jean está fazendo exatamente as mesmas coisas que o professor Flávio fazia. Tá? Mas, assim, eu vejo nesse último jogo, no momento que o Busto se machucou ali, que ele parou na frente do marcador e começou a titubear, não sabia se ia, se não ia, ali parecia ele estava sem força. Né? Pô, a gente está acostumado com o Bustos, desculpa o termo, um cavalinho na lateral, né? Eu vejo ele muito abaixo. O próprio De Pena, o ano passado, ele foi um dos pontos fortes do Inter. Ele começou esse ano, se não me engano, fez um golaço no primeiro jogo, mas depois começou numa descendente, né? Então, assim, nada contra o preparador físico, nada contra os jogadores. E o que é mais preocupante é que agora a dupla Grenal vai ter o Inter mais que o Grêmio não está na Libertadores. Vai ter muitas viagens, desgaste, joga na terça, vai jogar na sexta, joga na quinta, já joga no domingo e assim por diante. Então, assim, eu não sei se houve uma avaliação correta, eu não sei se as sessões estão bem elaboradas, sessões de treinamento, as cargas, né? Acredito que sim, né? O Inter não iria contratar um preparador físico que não tivesse pelo menos um histórico bom, né? Mas o fato é que eu vejo o time do Inter muito mais lento, tanto nas transições ofensiva, defensiva, nos movimentos dos jogadores. Parece assim que eles estão correndo de calça jeans, né? Eu, como torcedor, percebo isso, né?
Me perdoe aí se eu esteja cometendo algo antiético, mas é uma percepção minha. Sim, até porque tu não detonou só dissesse, olha... E aí estamos falando aqui do Gabriel, né? Estávamos falando do Gabriel. O Gabriel é um jogador que se corria muito, né? Onde a bola estava o Gabriel. Aí quando o Gabriel se machucou, o Cauê falou, foi substituído e naturalmente os outros também estavam correndo bem. Por que esse ano não consegue se achar a mecânica? Né? O Mano é inteligente, um dos treinadores que eu considero um dos melhores do Brasil aí, né? Inteligente. Ele está vendo os treinos todos os dias lá. Né? Agora, se o jogador está mal preparado, aí não tem treinador que resolva. É uma percepção. Reflete, por exemplo, eu achei o Grêmio visivelmente voou perto do Internacional. Eu não vou dizer literalmente, porque literalmente é para analfabeto, porque não existe, literalmente voou, então, mas a gente ouve cada coisa no rádio. Figurativamente. Mas o Grêmio teve muito melhor também nesse aspecto, né? Olha, com todo respeito, André e Dalpisol, eu discordo dessa análise. Acho que tanto o professor Flávio quanto o professor Jean são profissionais de altíssimo gabarito. Nós temos possibilidade de acompanhar as sessões de treinamento, acompanhar o clube mais de perto do que o torcedor, em função de estar na gestão, por óbvio. E nós vemos um trabalho sendo realizado de uma maneira exemplar e se a gente buscar a estreia do Internacional na Libertadores, o nosso gol sai no final do segundo tempo, numa recuperação de bola do Luca, com o time todo subindo em bloco, correndo junto, com os jogadores entrando na área em conjunto, tanto é que o gol sai de uma recuperação de bola do Luca, com o Wanderson fazendo a finalização e o Alain chegando dentro da área. Se é problema de preparação física aos 90 minutos do segundo tempo, aos 90 minutos de jogo, a gente não teria um bloco alto subindo todo e chegando junto na área adversária para fazer o gol de empate. Então o Internacional ele tem corrido e a gente tem visto que os jogadores eles chegam bem até o final das partidas. O que talvez por uma percepção externa, os jogos de início de temporada, e principalmente no Campeonato Gaúcho, onde as equipes estão mais fechadas, eles acabam ficando mais lentos. Então a mobilidade dos jogadores para procurar um espaço é diferente de um jogo de ataque, contra-ataque mais aberto, em que tu vê os jogadores se movimentando mais e buscando mais os espaços. Então também tem uma diferença. Isso a gente vai ver muito agora com o início do Campeonato Brasileiro, que os jogos vão ser mais abertos do que foram no Campeonato Gaúcho. E com isso a percepção de que os atletas se movimentam mais, porque os espaços aparecem mais, acaba ficando mais visível. Então, não só por dever de ofício, mas também como torcedor, eu preciso fazer essa ponderação de que o professor Jean tem feito um trabalho excepcional e que preparação física não é um problema no Internacional. Não, eu sem dúvida, eu também concordo contigo que agora com os jogos do Campeonato Brasileiro vão ter mais espaços, porque são times que se equivalem, né? Não é aquele time de ataque contra a defesa que fica um time lá atrás. Isso aí com certeza. O que me chama a atenção assim, que alguns jogadores, comparados com eles mesmos, do ano passado para cá, eles caíram muito de rendimento. Né? E não é um, são vários. Né? E com relação ao jogo no final, ali, o gol no final, Cauê, o Internacional jogou muito melhor, na minha opinião, o primeiro tempo. Sim. Contra o Independiente Medellín, quando tomou o gol, que não merecia, porque estava bem melhor no jogo, e no segundo tempo fez o gol quando também não merecia, na minha opinião. Quando eles já tinham equiparado no jogo, né? Mas isso aí tudo bem. Assim, ó, e eu volto a dizer, eu não estou falando mal, eu gosto muito do João Goulart, é um grande amigo meu, né? Acho um baita profissional, não conheço o professor Jean, mas volto a dizer, o Internacional não contrataria um profissional sem antes saber das suas qualidades, né? Acredito que ele deva ser um excelente profissional. O que me chama a atenção é a comparação deles com eles mesmos e o fato de que esse ano a gente teve um tempo maior de preparação, né? Coisa que normalmente os preparadores físicos de times maiores não têm esse tempo todo. Né? E nós tivemos aqueles 10 dias entre Natal e Ano Novo que os jogadores ficaram sem treinar. Eu não sei se ali foi
houve algum problema, ou então a cobrança, ou então, enfim, eu não sei te dizer o quê, mas a minha percepção, olhando os jogos do Inter, é que assim, ó, uma coisa que eu tinha elogiado muito com o Mano Menezes é que as transições ofensivas estavam acontecendo. O Inter fazia gol todo jogo, né? E agora é para fazer um gol, Deus livre, é uma dificuldade. Se tu sair atrás, então... Aí é complicado. Deixa eu só... A gente já volta para o Inter para rodar com o Edu e a Thalia também. Quando o Inter, nós temos uma série de colocações feitas aqui à mesa para melhorar. Quando o time perde, obviamente, quando ele não conquista um título, tem que melhorar. Quando ganha, tem que melhorar também, Edu e Thalia? Que é o caso daí do Grêmio. Foge um pouco do Inter. E se vocês acham, o que tem que ser aperfeiçoado? Sem dúvida, Lopes. O Grêmio tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo. É claro que é um ótimo início de trabalho, o Grêmio tem acertado nas contratações. A gente tem que lembrar que o Renato tem 3 meses de trabalho. Pegou um time do zero, começou a criar, se desenvolveu muito rápido, o grupo de jogadores começou a entender a forma que o Renato gosta de jogar de uma maneira muito rápida. Mas tem um caminho muito longo pela frente, né? O Grêmio precisa de mais um volante que saiba jogar mais bola, com a bola no pé, fundamental nesse esquema do Renato, a qualidade do passe dos seus volantes. E o Grêmio precisa de, no mínimo, mais um. Tá certo que com o Natan chegando, tu tem a possibilidade de baixar o Bitelo ali e tu ter outro cara que jogue bola ali na linha de volantes, mas o Grêmio precisa muita coisa ainda, né? A gente vai começar a ser testado. O grande teste que o Grêmio teve foi o Grenal, o Inter muito mal nesse ano, então não dá nem para levar muito em consideração. Gauchão a gente sabe, é o famoso engana-bobo. Não adianta se iludir, achar que tem time. Porque o Caxias chega todo ano. O Ipiranga chega todo ano. O Grêmio é 6 vezes campeão. Eu acho que o Inter chegou na final 3 vezes, no máximo. Isso. Então, sabe? Todo ano é assim. Não adianta a gente achar que o Caxias tem baita time. Pro Gauchão, sempre assim, o Caxias dá a vida. Leva lá no Paraná, toma 2 do Azures. Todo ano é assim. Mas contra a dupla Grenal, quantos gols somando Inter e Grêmio o Caxias tomou jogando contra esses aí? Teve 1-1, né? Teve 2-2 aqui. 2 do Grêmio. 2 do Inter no primeiro jogo, mais 1 no segundo. 4 do Grêmio, 4 do Inter. É gol. Não é para se tratar do tamanho deles com a dupla Grenal? Não adianta que tu vai jogar com a dupla Grenal do Episódio, tu vai jogar com a corda esticada. Tu acha que o cara vai ter a mesma concentração? O ano todo não. Tu acha que vai ter... Caxias e Azures no Paraná. Tu acha que o time do Caxias vai ter a concentração que teve para jogar na Arena ou para jogar no Beira-Rio? Não vai. Não vai, é outra coisa. Não tem nem como exigir. Então a gente não dá para se iludir com o Gauchão. Gauchão é legal ganhar, é legal, legal, fazer uma festa bacana, tudo. Agora, tem muita coisa ainda pro Grêmio fazer, muita coisa. O início de trabalho é muito bom, é ótimo, está muito além das expectativas. Hoje a gente já pensa diferente. Eu, no final do ano, falei que eu quero para 2023 45 pontos e o Gauchão. Boa noite, amor. Tá lindo, tá maravilhoso, porque eu vejo esse ano como um ano de transição. Não é um ano pro Grêmio sair, vamos ser campeão brasileiro, vamos ganhar. Claro, se ganhar, melhor, ótimo. Mas é um ano de transição. Tu saiu da segunda divisão, tu vai começar a retomar receitas, tu vai começar a achar um time para no ano que vem tu ver o que falta nesse time para daí sim conseguir entrar nas competições. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma. É claro que a gente ainda está em clima de festa, tudo mais, mas o Grêmio tem muita coisa para fazer ainda, Lopes. Valeu, em relação a fica bonito e preto. Fica legal, né? Fica contraste da loira de preto, né? Azul, tá maravilhosa, mulher espetacular. E o que ela fala também é uma maravilha. Em relação a fazer análises e críticas para o time mesmo quando ele está conquistando, está ganhando, é importante. Eu sei que o que eu vou falar agora pode ser chover no molhado, mas é a realidade. Dupla Grenal, nos anos que foram rebaixados para a segunda divisão, foram campeões gaúchos. Então é mais do que nítido que o Campeonato Gaúcho não é parâmetro para nada, nem para o início da temporada, muito menos para o final dela. Porque a gente vê, por exemplo, em 2021, Grêmio campeão gaúcho, acabou rebaixado. O Inter 2016, campeão gaúcho,
final do ano rebaixado. E no ano passado, o Inter, não sendo campeão gaúcho, foi vice-colocado no Campeonato Brasileiro. Então não é um parâmetro. Ele não pode ser um parâmetro, não dá para tirar uma régua pelo que vai ser o restante da temporada em relação ao Campeonato Gaúcho, a ser campeão, não ser, chegar na final, não chegar. Mas é importante, mesmo vencendo, fazer essa análise. Em relação ao Grêmio, sim, ainda tem muita coisa para melhorar. Hoje, se o Carbajo não joga, o meio-campo não tem mais um passe tão qualificado quanto sem ele o PP tá no também, campo. né? O PP, sem o PP também não. O time do Grêmio é outro sem o PP. Exatamente, mas nessas 2 últimas partidas em que o Carbajo não esteve, ficou nítido que o Carbajo é a pessoa que dá movimentação pro meio-campo do Grêmio. Passa por ele. Intercity Praia de Belas, o seu hotel em Porto Alegre, de frente para o pôr do sol do Guaíba, ali pertinho do Internacional. Reserve o seu pelo site intercityhotels.com.br. Com o cupom Grenal você pode ganhar até 25% de desconto. Uma boa, ótima dica para quem vem assistir os jogos da dupla Grenal noturnos. É perigoso viajar para o interior, fica ali no Intercity Praia de Belas, fica super bem atendido. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Estrear fora de casa no Brasileirão sempre é um problema. O Grêmio não vai estrear em casa, Dalpisol, mas com um mando de campo. O Grêmio vai contra o Santos em Caxias, no Alfredo Jaconi. O Inter tem que ir lá enfrentar o Fortaleza, que já andou metendo algumas goleadas no Inter, né? Mas Fortaleza, embora campeão lá, também não está tão bem assim, né? Cauê Vieira. A estreia do Campeonato Brasileiro ela é fundamental quando a gente encara o Campeonato Brasileiro da forma como tem que ser encarado, né? Que são 38 rodadas com o mesmo peso. Então, o primeiro jogo ele tem o mesmo valor que o último. Então, estrear bem no Campeonato Brasileiro é fundamental. E essa é uma dificuldade que os nossos times aqui, a dupla, enfrenta, né? Que são as distâncias que a gente tem que percorrer. O Internacional, de todos os times da Libertadores, é o que mais vai percorrer distâncias nessa primeira fase. O Internacional vai viajar 32 mil quilômetros. A gente foi agora a Medellín, voltamos, vamos jogar agora com o CSA, depois vamos a Fortaleza, depois vamos a Maceió, depois tem Caracas. E a nossa distância geográfica, vamos pegar, se formos em voo de carreira, para qualquer das sedes dos times do Campeonato Brasileiro, de São Paulo, Rio de Janeiro, tu sai com um voo direto. Aqui não, a gente tem que fazer a escala, ou Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Então a própria logística, ela dificulta para a dupla Grenal. Mas isso não pode ser desculpa, isso não pode ser bengala, a gente sabe que é assim. E vamos buscar uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, lá no Castelão, contra o Fortaleza. Inclusive, Dalpisol aproveita a oportunidade para convocar o nosso torcedor. Nós temos um consulado muito forte no Nordeste do Brasil, com o nosso Luiz Leal, que é o nosso coordenador, nosso diretor regional de lá. O Alisson também. Vamos fazer uma grande festa em Fortaleza, uma recepção muito bonita ao time e certamente, como sempre foi lá no Castelão, a gente vai ter uma torcida inflamada para que o Internacional também, lá em Fortaleza, sinta-se em casa, jogando ao lado do nosso torcedor. E é importante saber do André, que é preparador físico, porque vale para Grêmio e Inter também na sequência. Faz muita diferença o voo fretado. Eu já viajei com a dupla Grenal em voo fretado, até com a seleção, porque daí eles isolam, tu fica com 2, 3 bancos ali, 3 assentos, banco coisa de velho. Fica com 3 assentos ali, além de não fazer a escala, pesa mesmo legal, contribui bastante? Com certeza, com certeza. Só o fato de não ter que descer no aeroporto no Rio, São Paulo, para pegar outro avião e tal, o voo fretado, para mim, ajuda muito. Eles ficam de brincadeira, de qualquer time, né? Um vai lá, bota pasta de dente, bem coisa assim, não infantiloide, mas bem assim, é assim, viu, Thalia, que funciona. Eles ficam umas brincadeiras, assim, ficam mais à vontade do que com os outros, né? Porque se tem pessoa de fora no voo, às vezes jogador... Tem cara que não gosta, ele não quer nem dar autógrafo, finge que está escutando som, alguma coisa. Mas então, na visão do André Baratos, ajuda bastante o voo fretado. O Grêmio viajou na B de voo fretado, né? Sim, o Grêmio tem feito voos. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter, não me lembro de uma vez que parou para pegar um voo normal. Acho uma coisa que já se tornou de praxe.
E a importância disso, acho que está no exemplo do Palmeiras, né? O presidente do Palmeiras comprou um avião, né? Ele já vem se... Tem gente que diz que ela é um avião, Edu, eu não sei, também tem essa. São Paulo teve uma vez um avião, o São Paulo. Não sabia, Uma vez teve. Pode ser locado, a dupla Grenal tentou comprar, né? Saiu uma matéria, se eu não me engano, do glorioso Jeremias Werneck. Deve estar nos ouvindo, está sempre nos ouvindo, Jeremias. Craque, além de craque, é o homem mais bonito da imprensa esportiva gaúcha, quiçá brasileira. Agora ele já está um pouco judiado, mas ele está sempre nos ouvindo, manda recado de seguida para cá. Grande Jeremias, cria nossa lá, cria do REC lá, surgiu lá. Gente boa demais. Enfim, né, porque essa preocupação da recuperação pode começar um processo de fisioterapia já dentro do avião, então tu vai ganhando tempo, né? O futebol mudou muito dos últimos anos para cá, então qualquer detalhezinho que tu conseguir ter uma vantagem, ter uma recuperação física, que hoje o futebol é extremamente físico, e tu ter esse processo acelerado, tu vai ter um ganho. Então são os pequenos detalhes que vão fazendo um clube campeão, né? Não se faz somente dentro das 4 linhas, né? Esses detalhes, o voo fretado, o conforto. Pô, os caras falam, mas esses caras estão muito mimados. Que não... Mas não adianta, tem que mimar os homens, não adianta, tá assim a coisa agora. E agora, com essa sequência de jogos da dupla... 2-0 pro Arsenal, lá no... Gabriel Jesus. Principalmente o Inter, que tem 3 competições, também quase não se treina, né? Mais se recupera do que se treina. Isso, se usa o termo recuperação, né? O Inter treinou hoje, a propósito, tá ali, alguém sabe me dizer, eu não sei também. Tinha treino? Teve treino hoje pela manhã. Pela manhã. Deve ter acabado faz meia horinha, mais ou menos. Mais ou menos. Pois é, o Grêmio também. Agora, o Copa do Brasil, que o Pila, o Money, pesa muito também, né? O Inter vai começar em casa e o Grêmio fora. O Inter é terça... Eu sei porque é o jogo que eu vou comentar, vi na escala ali. E depois, quinta, é o Grêmio fora de casa, lá contra o ABC em Natal. Pois é, mais um exemplo dessas dificuldades de deslocamento, né? Sim. Vai a Natal. O Internacional vai depois a Maceió. Cauê, eu vou te botar passar uma tarefa árdua. Convence o torcedor do Inter a ir no Beira-Rio. Não é uma tarefa árdua, é uma tarefa necessária e que tenho certeza que o torcedor e a torcedora colorada que me ouvem agora aqui na Grenal sabem da importância de estar ao lado do clube. Nós vimos que o Beira-Rio sempre que tem um grande público, com a torcida cantando, empurrando o time corresponde e não vai ser diferente na terça-feira. Fizemos, através do nosso conselho de gestão, através da nossa vice-presidência de administração, um ajuste nos ingressos agora para essa partida contra o CSA. Então já aproveito aqui da Opsol para passar o serviço de jogo da torcida colorada, tá? Nós temos ingressos a partir de R$16 para o sócio e para a sócia do Internacional. No portão 13 e no portão 7, sócios campeão do mundo pagam R$16, sócios nada vai nos separar, pagam 32. Nas áreas livres, 50 e 75, respectivamente. E o sócio da nossa modalidade Academia do Povo paga R$10 no portão 3, portão 7 e portão 10. Os check-ins já estão disponíveis para os torcedores e para as torcedoras, para os sócios e sócias, e os ingressos à venda através do Mundo Colorado. Então nós esperamos sim a presença do torcedor na terça-feira, justamente para que a gente comece com o pé direito a Copa do Brasil, porque a gente necessita do apoio da torcida. Já demonstramos isso na Colômbia agora, de que o clube e o time estão mobilizados para essas competições que vêm pela frente, e começamos na terça com o apoio do nosso torcedor. Já o Grêmio, claro que convocar é legal, né? A Renato convoca, presidente tem, os do futebol, os 2 homens do futebol estão fazendo um baita no trabalho, mas talvez nem precise convidar, né? O cara já sabe, o cara está de aniversário, nem precisa convidar. Claro que aparece no aniversário os penetras. Mas, assim, a torcida, ela lota a cada jogo, ou próximo disso, né, Edu? Agora o fator Soares mudou muito, né? Mudou muito isso, é um atrativo enorme, é um cara diferente, é um atleta totalmente diferenciado, acaba levando todo mundo. É claro que eu não tenho até... Botei essa indagação para o Belk ontem. Talvez no Olímpico, no início de ano, deve ter tido uma maior média de público, porque naquela época tu tinha Copa do Brasil e Libertadores no primeiro semestre. Então tu tinha um chamariz maior. Agora, se tu pegar
um recorte só de gauchão, cara, eu não me lembro de ter média assim que nem tá tendo hoje no Grêmio. Imagina no brasileiro. Coisa absurda. Copa do Brasil. E agora tu tendo um jogo no fora de casa e o outro jogo também fora de casa, entre aspas, o mando é do Grêmio, mas o jogo é em Caxias, no Alfredo Jaconi. Eu acho que dá pra botar um bom público em Caxias. Dá pra botar mais de 10 mil pessoas devem ir a Caxias. Não sei como é que tá a comunidade de Caxias para ver esse jogo. É uma oportunidade boa para ver o Soares. Mas o Grêmio tem os seus torcedores. Lá tem muita gente que vai daqui. Eu já fui a 300 jogos do Grêmio em Caxias, então é uma barbadinha. Tu vai, o horário não é bom, porque é domingo 6h30. Dá uma prejudicada. Sabe que eu nem ia pelos hora jogos. capital, né? Quando eu estava escalado, era repórter. O que mais me alegrava, Thalia, ir para Caxias, era para almoçar e jantar. A melhor coisa é a boia. Como diz o Regis Royer, o que estraga é o jogo. O Regis brincava assim. E é verdade. Pô, só a culinária ali de Caxias, né? Vai com a família toda. Pô. Durante a reforma do Beira-Rio, quando o Inter mandou seus jogos no Centenário, era esse o meu programa com meu pai. A gente ia para Caxias de manhã cedo, almoçava lá, curtia a tarde, depois ia para o jogo e voltava a Porto Alegre. O ruim só é aqueles jogos quarta-feira, 9h45. Isso aí é complicado. A volta da madrugada não era muito agradável com aquela serração na serra, mas é uma viagem interessante de fazer. Pô, legal demais. E a comunidade colorada lá de Caxias é muito forte também, então a gente se sentia bastante em casa e tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com o Grêmio. Não, sem dúvida. E outra, é bom pro torcedor da capital ir para Caxias para ver como que o pessoal do interior sofre para vir para ver para a Arena. É bom ele sentir um pouquinho na pele para valorizar a torcida do interior. Cara que viaja 5, 6 horas de ônibus. Imagina os caras que vêm da fronteira para cá. Ontem tinha ônibus de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então é bom pro torcedor do Grêmio ver, sentir esse gostinho de como é que é ir do interior para Porto Alegre. Um abraço pro Carlos Dil. É meu amigo. Tá me corneteando aqui, não tem problema nenhum, Carlos. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui. Acabei me esquecendo, o cara mandou aqui pro nosso querido... O Andrezinho do comercial, que está na escuta. Gente boa. Ele e o pai dele, deixa eu pegar o nome do pai dele aqui. O seu Jânio, estão fazendo churrasquinho, ouvindo dupla, aí tá Andrezinho, craque demais, seu Jânio. Um forte abraço, tamo junto, meu velho. Aproveitando, Dalpisol, juntar esses dois momentos, o momento abraço e que a gente estava falando das excursões, Isso. Né? Ali no relacionamento social a gente tem o prazer de cuidar dos consulados do Internacional. E é muito isso que tu coloca, Edu. O esforço que essa galera faz para comparecer aos jogos é louvável. A gente tem excursões em todos os jogos do Beira-Rio, pegando o pessoal da fronteira, Paraná, Santa Catarina. Gente, na Sul-Americana, no passado, nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, a gente teve excursões do pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, bater 12, 13, 15 horas de ônibus... Capela de Santana dá quase isso de distância para chegar aqui em Porto Alegre. É uma dedicação e são cônsules e consulesas que fazem um trabalho abnegado e, obviamente, sem nenhum tipo de remuneração ao clube. E movimentam a torcida, a gente faz os nossos eventos consulares nas cidades e é muito bacana tu ver quando chega o ônibus do Internacional lá com nossos ex-atletas, o mascote. Retomaram taças, essas idas Sim, ao interior? nós retomamos ano passado. Algum ex-jogador vai junto de novo? Sim, nós temos hoje no departamento de ex-atletas o Pingo e o Irã, que são funcionários do clube, que coordenam o departamento, e dependendo da localidade, o consulado também pode convidar. A gente tem todos os nossos ex-atletas cadastrados, eles podem convidar outros. Então, Iara, já foi, Fabiano Heller, Bolívar, Edgley, Rafael Sobes, o próprio D'Alessandro, na época que não tinha vínculo com o Cruzeiro, também participava. Então é uma festa muito bonita porque a gente vê como faz falta para o torcedor do interior esse contato no dia a dia. A gente aqui em Porto Alegre muitas vezes não valoriza tanto, né? Tem acesso ao Beira-Rio, tem acesso à arena no dia a dia, mas as pessoas que são do interior e que torcem para o Internacional fora de Porto Alegre têm uma característica diferente. E eu me relaciono muito com isso porque eu cresci fora de Porto Alegre. Sou gaúcho, sou daqui, mas até os meus 15 anos eu morei em Curitiba. E uma coisa que eu falo muito nos eventos consulares é que quando tu mora fora, principalmente fora do Rio Grande do Sul, a identificação da camisa do Internacional é muito forte. Então, tu vê uma pessoa passando do outro lado da rua com uma camisa do Inter, aquela pessoa automaticamente vira tua amiga, porque tu tem algo em comum. Esse sentimento de quem torce
para o internacional fora do Rio Grande do Sul, ele tem que ser muito valorizado. Então, por isso que a gente trabalha muito forte com nossos consulados e aproveitando o momento abraço que o Edu inaugurou aqui, Maguila. o momento de mandar um abraço para os nossos 743 consulados ativos, dos mais de 1.000 cadastrados que nós temos espalhados pelo mundo. Agora, o Grêmio tem dado um exemplo nacional também de vendas de produtos. A loja do Grêmio é uma loucura. Quando o Grêmio contratou o Soares, teve uma época que não tinha camiseta essa. Todo mundo queria a tal da Celeste, que na minha opinião é a mais bonita, e na minha opinião a do Inter branca é mais bonita que a vermelha também. E todo mundo queria a tal da camisa, né? E tá faturando a loja. Sendo a loja, o quadro social... Ontem, na saída da jornada, recolhemos todos os materiais e tal. Estava ali esperando e fiquei conversando com duas moças ali que trabalham. Eu estava trabalhando no quadro social. Falando da loucura que foi ontem. Assim, olha, nós chegamos aqui 8 horas da manhã. Isso era aqui 9, 10 horas da noite. Só nós paramos agora. Tamanha loucura que estava o quadro social e novo sócio, e troca carteira, e atualiza cadastramento, e bota em dia a matrícula. Enfim, o Grêmio está conseguindo fazer, num dos momentos mais tristes da sua história, uma verdadeira redenção, cara. É impressionante o trabalho que vem fazendo o presidente Guerra. A gente sempre cita o Paulo Calef. Os dois são craques. Que são do futebol, mas a gente sabe que a equipe é gigante, a equipe maravilhosa, o conselho de administração entrou muito bem. Mandar um abraço pro meu amigo Magriço, o craque demais. Gente fina. Pô, olha, é um baita de um cara. Então, o Grêmio está conseguindo... É bom, em tom de brincadeira, né? O Magriço não tem nada a ver com o aspecto físico. Não. É o contrário. O Magriço é fortinho. Realmente. O homem é forte. Mas, enfim, é interessante, cara. Essa reviravolta que eles conseguiram dar no Grêmio. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Pode dar problema, tomara que não. Mas que o trabalho é muito bem feito e de um momento que estava tão ruim para o Grêmio, tão machucado, o Grêmio consegue dar a volta por cima rapidamente e aí começa a buscar toda aquela receita perdida da segunda divisão do ano passado. O André vai chegar no ponto, tu que és preparador físico, conhece que o Mano conversa com o preparador físico do Inter, vai ter que tirar alguns, é humanamente impossível estar no calendário em todos os jogos, assim? Senão vai arrebentar? Do meu tempo para os dias de hoje, a gente nota que a intensidade do jogo aumentou muito, né? Então, o desgaste dos atletas numa partida de futebol é bem maior do que há décadas atrás aí. Então, realmente, tem que ter um cuidado aí para que alguns jogadores que... Hoje tem aqueles testes de secar e tal... Também tem as anamneses que os jogadores mesmos falam que estão sentindo e tal. Então tem que ter um cuidado aí na hora de escalar os jogadores. Pois é, porque daí tem todo um desgaste, enfim. A perspectiva é de volta do PP já para... Não. Ainda não. O Garcia que buscou isso ontem ali, mais uns 10 dias aí pro PP voltar a jogar. O Grêmio sente muita falta do PP. O PP é um baita de um jogador, é gritante a diferença de chances claras de gols criadas pelo Grêmio com e sem o PP. Ontem o Grêmio, em alguns momentos, conseguiu implementar o seu futebol, aquela tabela rápida que deixa o cara na cara do gol. O Soares fez muito disso ontem, fez uma partida ótima o Soares ontem, além do gol que ele fez. Mas o Grêmio cai de produção quando não tem o PP. E isso aí é um ponto que tu vai ter que trabalhar muito, porque tu acaba deixando de agredir o adversário. Nas duas finais o Grêmio teve superioridades momentâneas, assim, não foi aquela... Nossa, que superioridade, o Grêmio perdeu, o Grêmio perdeu alguns gols até em Caxias ontem também, mas não foi aquele domínio que tu tá acostumado a ver. Não, o primeiro tempo foi pouca coisa. Tu tem um domínio, tu tem mais posse de bola, tu tem circulação de bola, mas a chance clara, a questão de tu agredir o adversário, isso aí acaba diminuindo, claro, talvez a exigência seja maior, mas o PP faz muita falta, e ontem eu conversei também com o Ferreira. E, cara, é brabo, né? É difícil. Pô, dá uma vontade de dar um abraço no cara, assim, porque
eu que bato meu futebol aí brincando. Quando eu me machuco, eu já fico pé da vida, que eu não vou poder jogar e já fico brabo. Imagina O cara o cara fica que vive brabo, disso, cara. Tu fica brabo, assim, de não poder fazer o esporte que tu gosta. Cada atleta Como de nós elite. não tivemos voz. Eu lembro uma vez, eu estava pronto para fazer um jogo da seleção, desapareceu a voz. Eu não sei se era emocional também ou o quê, eu tive que ir ao médico. Aí já me disseram, tua viagem para Londres bailou, vai. Aí outro que tu não tem condições. Imagina a frustração do cara, né? Pô, é para Londres, deixei de ir porque a voz, eu não tinha voz para falar, né? Aí é um pandemônio. O Mano tá sendo bastante criticado. Meu amigo Mano Menezes, e, na minha opinião, é um baita técnico, tá sendo criticado pela questão do Pedro Henrique, né? Tem alguns que defendem o Mano dizendo, mas o Dopzol, tem um primo meu que diz, mas taticamente ele não cumpre o que faz o Wanderson. Mas o jogador tem que fazer gol, se não fizer gol não vai ganhar. Eu acho que isso aí é talvez seja o único, ou se não é o único, um dos poucos erros do Mano, na minha opinião, né? Sim. Mas ele tá lá, ele tá vendo os treinos todos os dias. Alguma coisa tá acontecendo que a gente não sabe, de repente, sei lá. Ele tá vendo os treinos, então não tem como eu, né? Claro que todo colorado fica pensando, pô, mas o que tá acontecendo? O cara é goleador do campeonato. Ele terminou como goleador mesmo sem ter jogado na resenha, finais, indo pra reserva. Imagina se tivessem deixado ele jogar. E com o Soares de rival. E o Soares jogando. Não é qualquer rival, né? E ainda foi goleador e não joga, é estranho. Agora, eu não tô lá no dia a dia para ver o que pretende, o que acontece, né? E eu volto a dizer, eu acho o Mano Menezes um baita treinador. Acho que o pior erro do Inter seria hoje de dispensar o Mano Menezes. E quem é que vai trazer que seja melhor do que o Mano? O problema é esse, né? Aliás, Dalpizol... Tem alguém aí pedindo não. Teria assim, ó, o Tite, mas o Tite tá louco para ir pro Flamengo, ele tá fardado. Ele disse que quer treinar na Inglaterra, mas ele... E o Claudinho tá sempre nos ouvindo no Rio, tá apavorado, ele não quer o Tite. Mas sempre uma troca de treinador é começar do zero. Né? Claudinho é vascaíno? Não, flamenguista. Ele quer o Vitor Pereira, não quer o Tite. Ele quer... Eu fechei com o Claudinho, tamo junto, Claudinho. Abração aí, por mim. Ele quer... Pra que o Tite no Flamengo? Não precisa mesmo. Deixa o homem descansando. Ele quer o Sampaoli. Pelo amor de Deus. Ele quer o Sampaoli. Tá de brincadeira o Claudinho. Eu acho que o Inter perdeu muito tempo. Não sei se o Cauê concorda com ele, talvez não, porque trabalha lá e tal. Mas... Acho que ele vai dar uma pipocada? Não, assim? não é questão de pipocada. Eu me coloco no lugar dele. Eu acho que é difícil. Fosse lá cornetear. É difícil. Mas o Inter perdeu muito tempo com aqueles treinadores estrangeiros. Raspadano e Dubin. Aquilo ali, pra mim, eu como colorado, Cudê, depois não sei quem, uruguaios, argentinos, os caras que... O Inter tava... faltando 30 metros para chegar no gol, recuava lá pro goleiro para começar de novo. Sabendo, ideias. Fizeram um levantamento agora nas redes sociais se queriam o Cudê de volta. 66% dizendo que quer o Cudê. Para desespero dos que não gostam do Cudê. Mas Deus o livre. Baita um treinador. Eu acho o Mano Menezes 50 mil vezes melhor que ele. O Mano Menezes é péssimo, né? Criador péssimo, de caso. Né? O Mano Menezes conseguiu quase destruir um trabalho lindo que ele fez. Que ele mesmo fez, né? E essa questão do Pedro Henrique, olha, eu não sei o que o Mano vê no treino, sinceramente. Como diz o Guerrinha, que se botar o Pedro Henrique ganha. Deve ser isso. Porque o Pedro Henrique... nos ouvindo, Guerrinha. O Pedro Henrique, ele para mim, ele foi... Se ele não foi o melhor jogador do Inter no ano passado, ele está entre os três no mínimo. No mínimo. Ele está entre os três e ele está certo. Eu não tenho a menor dúvida. Começa o ano, bota ele no banco. Como é que começa o ano do Inter? Tomando ferro do Juventude. Quem é que resolve a bronca? Pedro Henrique. Pedro Henrique vai pro time de novo. Inter começa a ganhar. Estamos precisando de um centroavante. Bota o Pedro Henrique. O que o Pedro Henrique faz? Vira artilheiro. E vai pro banco de novo? Não, peraí, alguma coisa tá errada. Eu queria achar alguém que concordasse com o Mano. Eu não encontrei nenhum amigo meu que concorde. Não tem condição disso. Posso pedir uma ajuda para a Thalia? Claro. Nós estamos agora dia 9 de abril de 2023. Tu que cuida bastante das interatividades aí, tu te lembra como é que foram as mensagens da torcida do Internacional quando o Pedro Henrique foi contratado?
lembro que se falou do Capo, que se falou da gestão, que se falou de onde é que tira esse cara. Trazendo ele na terceira divisão. Até pelo mercado que veio, sim, né? etc. Querer alguém com nome, na verdade, se optar por um medalhão, por um nome conhecido, por alguém de um time com expressão, e não só no caso do Pedro Henrique, mas todas as outras contratações conhecer do o mercado turco aí também. Foram Gabriel, Depena, Wanderson, teve um... Vitão, o próprio Vitão, que jogava no Shakhtar. Pois é, gente, aí eu faço esse paralelo porque o futebol é apaixonante, por isso a gente nunca vai se entediar com o futebol, porque ele, em momentos assim, ele nos mostra que as convicções, elas nem sempre são as mais corretas. Nós tivemos convicção na contratação do PH, é um grande jogador, é um jogador que terminou como artilheiro do Campeonato Gaúcho, tem uma contribuição fundamental no grupo do Internacional, e feliz do Mano Menezes, que tem duas opções excelentes para colocar em campo, tanto o Wanderson quanto o PH. E quando a gente fala de ter elenco mais largo, né, para não usar a expressão elenco curto, que ficou muito batida aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos, a gente precisa ter elencos numerosos para enfrentar competições simultâneas. O Internacional vai ter 3 ainda, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, feliz o treinador que pode optar por Wanderson ou PH, que pode fazer essas alternativas, que pode agora poder contar com Cambanharo, com Arangues. Então, se a gente pegar o plantel da Opsol do Internacional, a gente tem 2 ou 3 opções para cada posição que entregam qualidade. E é isso que o torcedor precisa, e é isso que o torcedor quer, porque com essas mudanças o time não perde qualidade. Então, que bom que nós podemos começar um jogo com o Wanderson e depois entrar o PH, podemos começar um jogo com o PH e depois entrar o Wanderson, jogarem os dois juntos com o Luiz, com o Luca. Então, um time grande que quer ser campeão se forma dessa maneira. Então, muitas vezes, aquele jogador que é o que o torcedor quer ver em campo, vai começar na reserva. Depois vai entrar, no outro jogo vai começar, e essa circulação ela é muito importante na formação de um elenco. A gente está muito acostumado a ver isso, aqui a gente está com a TV aqui no estúdio vendo Liverpool e Arsenal. Na Europa é muito comum a gente ver grandes jogadores começando na reserva. O Salah jogando contra o Arsenal no banco. Já viu o Klopp botar o Salah no banco? O Klopp não bota, ele é o artilheiro do time, vai botar o artilheiro do time no banco. O Klopp já fez isso. O Parreira tirou. Quantos jogos o Parreira tirou o Romário da Copa? Quantos jogos o Filipão tirou o Ronaldo da Copa? 1994. Bom, vamos trazer para agora. Quantos jogos o Mbappé ficou na banca? Quantos jogos o Messi ficou na Copa? Outra situação. O artilheiro, mas feliz, o cara feliz que é o melhor. Treinador que tem os dois que possa usar. Feliz somos nós que está escolhendo errado. O cara é o melhor do time. O cara, no campo, ele mostra isso. Não é uma questão Sei lá, alguma coisa interna. O campo fala. E ele ganhou a posição dele no campo. Ele não fez nada para perder a vaga. Não, vou te tirar porque chegou... Não, mas peraí. O cara tá jogando. O cara a única coisa que eu... E perde qualidade, sim, quando ele não joga. Nesse ponto eu fecho com o Edu, né? Eu acho que os melhores têm que jogar sempre. Sim. Mas eu digo o seguinte, a única coisa que eu não concordo, que eu já vi algumas pessoas falando, e aí a opinião minha, é de jogar um 4-3-3 com o Wanderson, o PH e o centroavante. Não dá. Eu acho que não. Isso é da década de 70. Aí se quiser perder o meio campo e perder jogo. Em relação ao que o Cauê falou, em ter mais de um jogador por função e ter opções, eu concordo com ele, entendo. Mas a partir do momento em que se tem esses jogadores, se tem a opção de tanto mudar o esquema que está jogando para não ter uma certa insistência na convicção, isso é a minha opinião e acredito que é a opinião de boa parte da imprensa que vê o Pedro Henrique no banco e não entende. E não entende por quê? Porque o Mano Menezes hoje, na minha opinião, está abraçado numa convicção dele, que hoje, se ele muda, ele vai ser muito questionado. A convicção dele é jogar com centroavante. Ele falou em entrevista coletiva que foi a forma que o Inter chegou à vice-colocação com o alemão em alto nível. Concordo com ele, deu certo naquele time.
ele não vai conseguir repetir a mesma coisa, ou se a ideia dele é repetir a mesma coisa, que é o que aparenta estar sendo, vai ficar batido. Porque todos os outros adversários vão saber exatamente a maneira que o Inter vai se comportar. Tanto que o Inter surpreende com o Wanderson e o Pedro Henrique jogando lado a lado. É uma surpresa. Acaba sendo uma surpresa de um Inter que não tinha uma opção de centroavante, com o alemão não vindo numa boa fase. E hoje, se ele muda esse esquema, essa convicção de jogar com o centroavante, ele sabe que ele não pode. Porque ele vai ser questionado. Por que tu mudou no Grenal? Por que tu mudou contra o Caxias? Por que na principal fase do Campeonato Gaúcho tu muda o que vinha dando certo para abraçar uma convicção, ficar abraçado numa convicção, numa teimosia que não funciona, e aí agora que, entre aspas, não vale mais nada em relação a ter ganho o título do Campeonato Gaúcho ou não, ele vai mudar, ele vai voltar atrás. E eu até comparei esses dias aqui no programa Tarde, que ele estar abraçado nessa convicção de jogar com o centroavante, independentemente de quem seja o nome, ser o Luiz Adriano, ser o Alemão, ser o Luca, enfim... dá para se comparar com a teimosia do Tite, por exemplo, em ter levado o Daniel Alves para a Copa. Que foi uma convicção dele, que ele morreu abraçado, porque ele acaba improvisando o jogador na lateral. Então... São muitos motivos, né? Mas por liderança, por parceria... mas acaba que grupo, ele foi muito queria contestado. Queria ter um cadeieiro na Copa também. Ele foi muito contestado. É importante ter um cadeieiro assim no grupo, né? Para botar menos adversários. Um tocador de pandeiro, enfim. É muito... É contestado essa questão de ter uma convicção e estar tão abraçado que parece que não enxerga. Não enxerga tanto o que se está se pedindo, quanto até mesmo os fatos. Teimoso, o Mano Pedro botou Henrique é o artilheiro. o Mano botou o Anderson dentro do vestiário. Dentro do vestiário. O Mano é teimoso. O Mano se joga com Anderson e Lucas, não tem batalha dos aflitas. 2-0 pro Grêmio. A gente sobe Eu tranquilo. concordo contigo, mas dou 24 horas para tu me apontar um treinador que não é teimoso. Um outro detalhe do que eles têm, assim, eles devem pensar em nós também. Tu não te enxerga, os treinadores, quando ouvem aqui. Mas todo treinador tem bruxo. Ninguém entende por que tal jogador atua, mas é bruxo. Porque nós gostamos, em tese, nós e a torcida, dos bons jogadores habilidosos. E eles gostam do jogador cumpridor tático. É a tara do treinador. Mas aí não se põe em questão uma conquista de título ou um desempenho do clube por convicção ou teimosia. Se tu chega, tu contrata o Valência chega, porra, esse eu tenho que botar pra jogar. O Valência tem que fardar. Não tem? Só um pouquinho. Chegou o Valência, farda. Quando o Valência chegar em Porto Alegre, ele vai chegar, vai fardar e titular. Não importa quem tá fazendo gol, chegou o Valência. Beleza. Agora tu tirar o Pedro Henrique, vou botar o Luiz Adriano com 215 anos, com todo respeito. Não dá. Tinha uma história... Eu não gosto do Luiz Adriano. Eu acho bom jogador, mas não tá no auge dele. Pra botar o melhor... Exato, ele não tá no momento de chegar aqui. Chegou o 9. Tira o artilheiro do time. Esse que é o negócio. Agora o Valência o Valência chega com esse estofo. O Valência, a hora que pesar no Beira-Rio, ele é titular absoluto e deu. O que eu já levei de porrada quando o repórter é o seguinte, Edu, eu questionava, por que ele não jogou fulano? Daí os treinadores diziam, sabe qual é a diferença entre nós e vocês? É que nós definimos situações de jogo, do trabalho, e vocês não. Vocês, porrada tomei. Vocês ficam preocupados só com a escalação. A minha preocupação não é a escalação, alegam eles. O André, que trabalhou com tantos treinadores, sabe disso. Agora, tinha uma história que se contava na base do Inter, tempo que eu trabalhava lá, que é uma história engraçada, que tinha um treinador que gostava muito de um centroavante. Ele morria abraçado com o centroavante que não fazia gols. E o reserva desse centroavante fazia muitos gols. Uhum. E jogava 15 minutos finais, assim, e sempre fazia gol, e ele continuava jogando com aquele que não fazia. Daí um dia ele entrou no vestiário, pegou todas as camisas e começou a distribuir. Deu a 1 pro goleiro, no tempo dos números ainda, né? Lateral direito, 3, e quando chegou no 9, ele segurou, deu o 10 e o 11. Ficou com a 9 na mão. E aí? Aí chamou os dois e disse para aquele que ele gostava, quantos gols tu tem no campeonato? E o cara que disse para ele assim, tenho 3. E chamou o que ele não gostava e disse assim, e tu, quantos tem? Eu tenho 8. Ele deu a camisa porque ele gostava e disse assim, tá me devendo 5 hoje. Psicologia, né? Boa, eu não tinha ouvido não adianta, a história. Os caras têm as convicções e
Eles morrem abraçados com elas. Vai. É impressionante, tu não consegue. Os grandes treinadores, até todos eles, se a gente puxar assim, sei lá, Carlos Alberto Parreira, os campeões, digamos assim, Vanderlei Luxemburgo, o Renato, qualquer treinador do futebol brasileiro humano, eles têm os bruxos. Aí fica todo mundo, né, vai tirar o bruxo eles não tiram. Eu vou te dizer assim uma coisa, eu não vejo nem questão de bruxaria nessa daí do Mano, porque o Luiz Adriano jogou com ele aonde? Lugar nenhum, que eu saiba. Inter, talvez, profissionalmente não, nessa coisa de futebol. E o Wanderson, sabe? O Wanderson, tecnicamente, ele é melhor que o Pedro Henrique, tá? Mas no campo, o Pedro Henrique tem desempenhado melhor do que ele. E outra coisa, vamos lá, você estava falando antes. Lateral direito, caiu de produção. Dupla de zaga, caiu de produção. René, beleza, tá bem. Meio campo, volante acabaram. Depena, sumiu. Alan Patrick, não toca nele. Eu vou te dizer uma coisa, tem 3 caras no Inter que tem cadeira cativa. Alan Patrick, René e o Pedro Henrique. De resto, pode discutir qualquer Tu tá vendo os mesmos jogos que eu tô vendo. Qualquer um, daí tu pode distribuir qualquer colete. Para esses 3 aí, ninguém discute. Quando começa a contar que mais da metade é o Maurício tá voltando a ser. Thalita, o Maurício é bom jogador, só que eu vejo ele assim, de vez em quando se some do jogo, daqui a pouco ele aparece, ele não mantém uma constância assim. O Inter vai tirar... principalmente no Grenal, ficou nítido que o Maurício é fundamental, ele é importante. Eu gosto do Maurício. Mesmo não tendo essa regularidade, quando ele tá em campo, tem uma mobilidade diferente, tem principalmente uma ligação do meio-campo com o ataque, que não se vê sem ele. E o Maurício trabalha muito bem ao lado do Alan Patrick. Ele engrandece ainda mais quando está jogando com o Alan Patrick. Então essa é a diferença do Maurício, mesmo não tendo a estabilidade que teve. E nessa temporada, né? Porque na temporada passada o Maurício, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Inter. Não à toa que coloca o Edenilson no banco de reserva. Deixa eu só dar um destaque aqui também. Eu ando gostando muito do Cristaldo, né? Ontem alguns jogaram um pouco abaixo porque é normal, não vai se manter sempre no topo. Eu acho jogador muito inteligente e um garçom. Para todo o torcedor existe a KTO.com. Palpite com emoção, palpite com razão, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Chegou o Bibs Stick, esticadinho Sticks, a novidade da Neugbauer, nos sabores ao leite, branco, dark, que é 55% de cacau, é o que eu devo comer em função do meu quadro de glicose. Mousse de limão, esticadinha, a combinação perfeita do wafer crocante, recheado e coberto com autêntico chocolate da Neugbauer. Ainda dá tempo, os melhores estão ali te esperando nas prateleiras. Esqueceu de alguém para comprar o presente de Páscoa? Dá um pulinho ali no mercado e aproveita. Produtos da Neugbauer, os mais saborosos, mais deliciosos. Tem diversão, tem Bibis. Falamos também para Intercity Praia de Belas, o seu hotel de frente para o pôr do sol do Guaíba. Faça suas reservas, faz agora já pelo site intercityhotels.com.br. Com o cupom Grenal você pode faturar até 25% de desconto. O Jean Dias, eu não gostei nos jogos contra o Grêmio. Eu sei que lá o Caxias ficou com a menos. Alguém aqui mudou o conceito que tinha do Jean Dias, estava mais favorável, hoje caiu um pouquinho? Acho que é jogador para grupo. Para grupo, não? Para grupo. Cauê, te agrada o Jean Dias ou eu achei meio que não apareceu nos jogos contra o Grêmio, né? Bem marcado e tal. Fez um bom Campeonato Gaúcho pelo Caxias, é um jogador interessante e que tem valências interessantes para compor o grupo e seguir a sua carreira. Eu vou te dizer que eu achei que fez um bom Campeonato Gaúcho, mas eu jamais traria para o Inter. Tu tem Pedro Henrique, tu tem Wanderson, tu terceiro reserva, um guri da base. Pois é. Por favor, tu tem que pegar um guri da base. Para ser terceiro reserva, tu vai pegar um cara de 32 anos do Caxias, com todo o respeito. Tem Wanderson, Pedro Henrique. Bom, vamos usar a base quando? Os guris vão fazer o quê? Jogar videogame, passinuca, subir não vão subir nunca. Não pegando a vaga de terceiro reserva. Tem um guri no Inter para botar para jogar. Para ser terceiro reserva. Sabe? Tem umas coisas que eu não entendo o que está acontecendo esse ano no Inter.
E esse Não é menino que vem carência do Inter. do Ituano também não é dessa posição? Ele é atacante também de lado. Atacante. E aí, daí ele tem 21 anos, talvez é um cara que tem um poder de revenda e tal, né? Pode ser, ainda que eu acho que 4 anos é muito tempo o contrato, eu já achei 3 anos demais pro Natan. Olha, 3 anos para um jogador. Olha, para eles ficar no chinelinho é uma barbada. O Natan não tem um passado muito lindo, né? É complicado esses contratos longos. Agora, esse aí, o guri tem 21 anos, daqui a pouco estoura, faz uns gols aqui, daqui tu pagou X, vende ele por 2X, já faz um caixa. Daí eu já achei até mais interessante. Agora, com todo respeito ao Jean Dias, e não é pelo Jean Dias nem nada, nem pelo Liceu do Caxias, eu digo por formatação de grupo do Inter. Tem 2 pontas que são bons, que estão jogando toda hora, que estão brigando por posição. Teu terceiro reserva, aproveita, sobe um da base, sabe? Bota um guri ali, para de repente ele dar certo, aí sim tu estoura a boca do balão. Aí que eu tô achando que são as dificuldades do Inter em acabar buscando jogadores em posições que não são as carências do time. Sabe? Eu acho que o Inter precisa de um zagueiro. Não vai pagar um caminhão a Babilônia pelo Vitão, né? Até andou saindo ao mercado, contratando jovens zagueiros agora para a base, né, para o sub-20. Eu acho que já fizeram um mapeamento ali no Inter. Thalia? Eu concordo com o Edu em relação a essa opinião do Jean Dias de ter 32 anos e ter que usar a base e pegar um gancho do André de dizer é jogador para grupo. É jogador para grupo e, nesse caso, com as competições que o Inter tem, eu acredito que a opção por ele seja muito mais pela experiência em si do que pela pressão de achar que um guri da base vai ser a solução do Inter. Mas pode parecer um pouco contraditório da minha parte, mas eu também acho que tá errado o Inter sair pro mercado para contratar um guri de 21 anos. Eu acho que é um absurdo, porque tem uma base. Há muito tempo, na verdade, não tem feito nenhuma grande revelação, mas historicamente tem essa fama de ser um clube que revela bons jogadores. Então, a partir do momento em que se sai para o mercado para contratar um jovem de 21 anos, eu acho que está na hora de fazer uma crítica, olhar para dentro da casa e fazer uma crítica ao que está acontecendo, porque não cabe. Não cabe sair para o mercado para contratar um jovem, sendo que tem uma base consolidada, ou não, né? Depende. É mais provável que não, senão... Senão não estaria contratando, né? Mas eu acho que tem que fazer essa crítica interna e dar mais atenção, porque alguma coisa não está certa. Perfeito. Thalia, é que tem uma situação bastante interessante em relação à base, né? A base ela serve para formar jogadores, ela serve para, obviamente, colocar aqueles atletas na equipe principal e, por consequência, sendo possível uma venda, enfim, para retroalimentar esse processo. E a gente só nos chama a atenção aquela grande venda da base. Quando a gente pega e vende um João Gomes do Flamengo lá para a Inglaterra, enfim, com cifras milionárias. Hendrick. Agora, o Internacional, ele tem, ao longo dos últimos anos, vendido bastante jogadores da sua base, oriundos do celeiro de ases. Caio Vidal, Tobias, o próprio Praxedes. E o nosso grupo hoje tem muitos atletas oriundos da base. O próprio zagueiro Felipe é um zagueiro da base que está no nosso grupo principal e que vem fazendo grandes treinamentos. O Luca, o centroavante, foi fundamental agora na Libertadores, no jogo contra o Medellín. Então, a gente também tem que cuidar um pouco quando a gente fala, vamos contratar esse e vai barrar um jovem da base. Tem que se fazer um balanceamento. Ok, vamos contratar e vai barrar alguém da base, ou vamos colocar alguém da base que ainda não está maturado suficientemente e que possa ser prejudicado no seu segmento de carreira. A gente tem uma pressão muito grande, isso é uma característica aqui do Rio Grande do Sul, que atletas muito jovens, quando entram, são normalmente mais cobrados pela torcida do que aqueles que vêm de fora. E a gente já teve casos aqui no Rio Grande do Sul de atletas que foram colocados precocemente, não conseguiram desempenhar suas carreiras aqui, que depois que saíram da dupla Grenal acabaram se desenvolvendo. Tá? Então a gente também tem que ter esse cuidado de saber qual o momento de colocar o menino para jogar, tá? Se aquele momento é bom para ele e se ele está pronto para enfrentar aqueles desafios.
Se ele não está, não tem por que apressar isso e deixar que ele termine, ao invés de deixar que ele termine a sua formação lá no Sub-20, fazendo a preparação, fazendo os treinamentos, fazendo a integração. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que cada vez mais ele tem que ser também técnico-científico, no sentido de se avaliar de fato o momento do atleta, e não aquela situação de, coloca o guri porque tem que colocar. E assim a gente vai evoluindo. A categoria de base ela serve para isso, para maturar o jogador, para que quando ele entre no time de cima ele esteja pronto para isso. Tá? Qual é o maior problema, em média, André? Tu que fosse preparador físico também na base. É a questão emocional. O jogador pode sentir muito, normalmente a parte técnica. Que tipo de aspecto você acabou detectando? Eu acho que é a parte emocional. Eu recordo de uma época que eu trabalhei lá que, nosso time era recheado de bons jogadores e era uma época que o Inter vinha mal, né, no profissional. Uhum. E eu enxergava o nosso time júnior, sub-20, muitos jogadores jogariam no time profissional. Mas chegavam lá, parece que, não sei se sentiam a cobrança, enfim, eu acho que a parte emocional conta muito. Até nesse aspecto eu queria perguntar para o Cauê. Cauê, eu me recordo de uma vez no Inter. Foi feito um trabalho de perfil psicológico dos jogadores do profissional, né? E aí eles foram classificados em melancólicos, sanguíneos, e aí aquilo foi passado para a comissão técnica, tipo assim, esse jogador, se tu xingar ele vai melhorar, porque ele é sanguíneo, ele vai... E esse aqui, se tu xingar, ele vai se abater, porque ele é melancólico. Existe isso até hoje lá, não? Existe desde a categoria sub-14. Os atletas já... Tem acompanhamento, assim? Já sobem com acompanhamento psicológico, já sobem com esse mapeamento. E hoje em dia as informações dos atletas são cada vez mais profundas, né? Então até mesmo o atleta que tu vai contratar, tu já tem também esse perfil no momento da contratação, como é que ele reage a A ou B, enfim. Então sim, esse trabalho existe, é um trabalho que ele é multidisciplinar e que surge desde a base, até porque se não começar na base, né, Dalpisol, pegar um atleta lá com 30, 32 que nunca fez um acompanhamento psicológico, ele não vai aceitar alguém fazendo uma intervenção. Então é um trabalho que ele surge de baixo e sim, existe no Internacional desde as primeiras categorias até o profissional. Porque eu não sei se é saudade de torcedor do D'Alessandro, mas eu sinto que falta no time do Inter, e já há bastante tempo, desde que o D'Alessandro saiu, um jogador sanguíneo, um jogador... O Inter não tem um líder hoje, o Grêmio tem. Eu acho que nem tanto essa questão, André, mas pegando o gancho, em situações de adversidades parece que o Internacional não tem psicológico. Parece que em situações pontuais, quando Falasse precisa se exigir mais do atleta, ele parece que não desenvolve. Mesmo sendo um jogador que em partidas que não tenha nenhum valor, por exemplo, óbvio que todas as partidas têm, mas umas pesam mais do que as outras e desempenham um futebol fora do normal. E aí, em situações de adversidades, parece que não rendem e parece que passa muito pelo psicológico do atleta. Eu tenho essa mesma sensação, exatamente, Thalita. Tu sabes que, puxando pela memória aqui, eu acho que a última grande reviravolta de placar do Internacional, em termos de dificuldade de fazer essa revirada no placar, foi aquele jogo contra o Colo-Colo. Que o Inter perdeu fora e começou perdendo em casa, precisava fazer 3 gols e fez 4. E ali ninguém falou do psicológico dos jogadores, porque tem isso, né? Tem momentos e momentos. Tem momentos em que a equipe ela vai corresponder, tem momentos em que o jogo encaixa e eu consigo ver, isso eu posso afiançar aqui para o torcedor e para a torcedora que nos ouve na Grenal, de que o grupo do Internacional ele é muito forte nesse sentido. Existe um trabalho feito pela comissão técnica, pelo nosso diretor executivo, pelo William Thomas, pelo Sandro Landelli, por toda a equipe multidisciplinar que trabalha no departamento de futebol do Internacional, nosso vice-futebol Becker, presidente Alessandro, para que a gente tenha força em todos os aspectos. Aspecto técnico, aspecto físico, aspecto psicológico. E eu tenho certeza que o torcedor vai ver isso ao longo da temporada.
Esperamos que não precisemos fazer nenhum tipo de revoada como foi essa do Colo-Colo, que as coisas sejam mais tranquilas. Mas, sim, o grupo tem essa capacidade e quando eu afianço aqui ao torcedor e à torcedora que nos ouvem, eu acompanho muito, principalmente nas viagens para o interior, agora as viagens pelo Brasil, que vai começar com o Campeonato Brasileiro, eu vejo muito esse poder de indignação do nosso grupo. Eu vejo nas vitórias a vibração, eu vejo nos momentos não muito bons a indignação, a cobrança interna que existe dentro do vestiário. Então, o que eu posso passar aqui para o nosso ouvinte, principalmente para o ouvinte colorado, é que esse é um aspecto que a gente não deve se preocupar, tá? Porque o clube faz esse trabalho e os jogadores têm essa consciência. Todos eles querem muito vitórias, todos eles querem muito títulos e têm preparação suficiente para fazer isso. Outro jogador que agora me ocorreu, que tu deve lembrar bastante, é recente, é o Guinha Azul, né? O Guinha Azul, quem jogava com ele ficava com vergonha se não corresse, porque o cara era o exemplo, né? Porra. De vibração, né? O time tem que ter isso aí também. Qualidade técnica é fundamental, não adianta ser só um time pegador. Não. Mas vibração, assim, tesão, tem que ter, né? Senão não funciona em qualquer profissão. o que lá em Bento Gonçalves eles chamam de voia, Ah, é? vontade. Vivendo e aprendendo. Voia. Trabalhasse no esportivo, né? Trabalhei 7 temporadas no esportivo. Pô. Acho que fui um dos preparadores que mais trabalhou no esportivo. Em relação, perguntar agora pro Cauê, em relação, tu comentaste agora desse poder de indignação do clube, do grupo, de querer ganhar, de querer vitórias, de querer títulos. Tu acha que a pressão pelo tempo sem títulos acaba pesando no momento de adversidade? Se com o psicológico tá tudo ok, tu acha que essa pressão acaba pegando? Ela pesa no ambiente como um todo, né, Thalia? É óbvio que se trabalha muito para que esse tipo de influência externa não entre no vestiário e que o grupo trabalhe. E aí a gente fala tanto base, feminino, masculino, todo o trabalho do futebol profissional, ele busca essa blindagem ao vestiário de questões externas, mas a gente não pode desconsiderar que é uma pressão muito grande por parte da nossa torcida. Eu, como torcedor, me sinto muito pressionado também para que venha esse título, para que venha essa conquista. Mas a gente sabe que o título é a consequência. Os 11 que entram em campo, a partida de futebol é a finalização de todo um processo. Então a gente tem que saber conviver com essa pressão para conquistar coisas grandes no futuro. Então, sim, é uma pressão que a gente sabe que não é exclusiva dos últimos 2 anos. O Internacional está sem título já há 6, vai para 7 anos. Então, o fato de termos chegado perto também algumas vezes, isso acaba tornando a pressão um pouco maior. Era uma pressão natural. Acaba de perder um pênalti, que seria um empate. Muito mal. Muito mal. Tentou tirar do goleiro, tirou do gol. O Salah desperdiça o que seria o empate do Liverpool contra o Arsenal jogando em casa. Aí vamos ver, se o Salah estivesse no banco aqui, talvez o outro que pudesse entrar faria o gol. Agora o Edu não está aqui para responder. Defendeu tanto o Salah e perdeu o pênalti. Já vai voltar o Edu, ele está no intervalo, depois é ele que prossegue aqui no comando. O bom é que a gente corneta quando o cidadão não está na bancada. Sim, Afinal, fazem tanto com o Grêmio e Inter essas cornetas, né? Nós, assim, se tem alguém que não pode reclamar de corneta, somos nós, né? Somos pós-graduados em cornetear, né? A imprensa tem solução sempre para tudo, né? Quer dizer, na visão da própria imprensa, mas chega na hora... Coisa linda essa diversidade de opiniões. Faltam argumentos em alguns momentos, não tem muito o que fazer, assim. Foge do controle, até mesmo da própria imprensa, que... Claro. Vai fazer uma corneta e logo o seu argumento cai por terra. Nós, recentemente, o Mano deu bordoada na imprensa, algo que o Renato faz costumeiramente, né? Dá pau, o Mano também, metralhando tanto o Renato como o Mano Menezes, a imprensa, quando alguma coisa que é dita. Eu só... Claro, como eu não sou, digamos assim, eu não sou masoquista... Eu não vou abonar, né? Porque aí os caras vão lá e aplaudem o Renato, depois que eles avacalham e detonam com a própria imprensa, né? Então, fazer o quê? Tem gente que é a favor disso aí, desse tipo de conduta, né? Não me cabe outra coisa, senão me adaptar. Mudou muito, viu, Thalia? O tempo que eu era repórter para hoje. Eu acho que se
alguém da minha época de repórter fosse aplaudir um treinador, né, ficaria muito ruim. Hoje é uma loucura, assim, uma coisa sem controle nenhum. Tu quer cercear o direito dos outros? Não quero. Só que fica uma coisa assim, daqui a pouco você vai fazer escadinha para um ou outro para baixar lenha nos próprios colegas, né? Então, eu acho que raciocinar nunca é demais. Quem é que é quase insubstituível no Grêmio e no Inter, na visão de vocês, assim? Então, no Grêmio, o Soares. Hoje o Grêmio não tem um centroavante, né? Vamos ver se vai dar certo, mas é um menino, né? Talvez o PP, o Grêmio sente muita falta. Eu comecei pelo Grêmio. O Cristaldo faz muito quando está em campo, né? Eu acho que é mais, principalmente esses aí, o Carbajo também, né? Lateral, tu vê que no Grêmio não tem mudado muito. Se joga o João Pedro ou se joga o Fábio, não altera muito. Agora vamos ver qual é o grau de extensão da lesão do lateral esquerdo do Reinaldo, né? Mas ontem o torcedor, parabéns, o torcedor do Grêmio se portou legal, foi determinante, né? Mesmo não gostando do Diogo Barbosa. Abraçou o Diogo Barbosa. Não adianta pegar no pé, né, Thalie, e vaiar. Eu achei interessante, Dopzol, que em relação ao Grêmio, tu citou pelo menos 4 nomes. E eu concordo contigo. Pensei rapidamente em relação ao Inter e tem um jogador só. Alan Patrick? Alan Patrick. É incontestável. Talvez o Gabriel Mercado acabe entrando... Eu acho que o René também. Nos jogadores. Eu fecho com o Edu. Eu acho o René, o Alan Patrick... E ele falou mais um que eu também achei que... Deixa eu me recordar. O Pedro Henrique. Pedro Henrique. Mas assim, em relação a ser insubstituível, que foi a palavra que... Quase, ou semi-insubstituível. Semi-insubstituível, eu acredito que no Inter seja só o Alan Patrick. Até porque hoje, no mercado, não se tem mais um 10 como o Alan Patrick, né? Não, com certeza. E então, na minha opinião, o jogador do Inter insubstituível... ou quase. E em relação ao Grêmio, eu vejo Soares incontestável disparado, também, né? Disparado. O Soares, ele dá uma nova cara ao Grêmio, que termina um campeonato brasileiro no ano passado sem perspectiva de nada. E em dezembro, quando tem o anúncio do Soares, dá uma reviravolta e acaba sonhando com mais, e os outros jogadores que vieram, Carbajo, o PP, o próprio Cristaldo, acrescentam muito e destacam mais ainda um outro jogador que eu acrescentaria à lista do Dopzol, que é o Bitelo. Como o Bitelo cresce nesse ano. O ano passado já fez um campeonato bom, mas esse ano acaba jogando mais do que o esperado, e se não o maior... Não é o maior jogador do Grêmio, na minha opinião, mas um dos maiores na temporada. No Campeonato Gaúcho, é um dos maiores e melhores jogadores do Grêmio. Agora, a tendência, o Grêmio está louco para negociar, né, o Bitelo por valor de mercado. Claro que gostaria de continuar com o Grêmio. No Grêmio, o presidente disse aqui, o presidente Alberto Guerra, onde está sentada a Thalia de Castro, o seguinte: nós vamos ter que vender. Senão não vão ter dinheiro. Mesmo com o aumento do número de sócios, e o Inter com o Maurício, mesmo não tendo um alto percentual, tem que vender. Sabe que eu levo lenha aqui dos colorados e dos gremistas? O Dopzol quer destruir os times. Não, eu não quero, que eu sei que se não tem dinheiro, aí não consegue pagar a folha, aí complica. Então, Inter e Grêmio, provavelmente, no mínimo, Maurício no Inter e Bitelo no Grêmio, esses dois aí eles têm que vender. Pode até vender mais um, de um lado ou de outro. Cauê. Essa é a realidade do futebol brasileiro, com 3 exceções. Vamos pegar aqui Flamengo, Palmeiras e talvez Atlético Mineiro. Agora estão pelados também. Lá no Atlético estão devendo para os jogadores. Né? Então, gente, essa é a realidade que a gente enfrenta, e já de muito tempo, né? Nós precisamos financiar o time sempre com a venda de 1 ou 2 atletas por ano. E ficamos felizes quando o atleta desempenha, entrega resultado em campo, e ao mesmo tempo ficamos pensando o seguinte: cara, ele vai chamar a atenção e alguém vai vir aqui e vai buscar. Então tem essa questão dúbia, né? E por isso mesmo, o Dopzol, que a gente precisa
reformular essas questões no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo, e isso tem sido uma pauta bastante constante do nosso presidente, do Alessandro Barcelos, em relação à criação de uma liga de futebol profissional no futebol brasileiro que redistribua melhor esses recursos, que trate melhor desse desequilíbrio existente entre os clubes do futebol brasileiro, para que a gente não tenha situações como, por exemplo, eu acabei de falar aqui para os nossos ouvintes do João Gomes, uma promessa do Flamengo, o time mais rico do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que teve que vender uma grande promessa para um time, com todo respeito ao Wolverhampton, para um time pequeno da Inglaterra. Então os pequenos da Europa estão vindo aqui comprar as nossas revelações. Isso revela que há algo muito errado na forma como a gente distribui os recursos, na forma como a gente trabalha o futebol no Brasil. Então, toda essa discussão, não vou entrar nesse tema aqui, porque é um tema bastante complexo e longo, mas essa discussão sobre a fundação, sobre a criação de uma liga que a gente tem defendido no trabalho junto à Liga Forte no Internacional, também tem esse condão da gente não necessitar vender todo ano 1, 2, 3 atletas para financiar o futebol. A gente precisa buscar novas formas de receita para que os nossos times sejam cada vez melhores, cada vez mais competitivos, e aí a roda começar a girar de uma maneira virtuosa e não viciosa. E acho que, desculpa, Cauê, e acho que acima de tudo de forma igualitária. Perfeito. É o ponto-chave, acredito, que para se cogitar entrar numa liga, seja ela a Libra, seja ela a Liga Futebol Forte, enfim, é crucial hoje para times que não têm uma forma de competir com Palmeiras e Flamengo. Eu não coloco o Atlético Mineiro na mesma prateleira, mas Flamengo e Palmeiras que têm uma realidade que é totalmente diferente dos outros clubes do Brasil. Principalmente em relação, não só por terem muito dinheiro, mas por ter uma base de time, não ter um time titular. Ter um time titular e ter um time reserva. Isso Exato. É o ponto-chave para se pensar em novos recursos. E aí, Thalia, Dalpisol e André, a gente entra na situação, hoje a gente estava aqui, a pergunta anterior foi sobre quem são os jogadores insubstituíveis. O mundo ideal é que a gente não tenha essa resposta no time de futebol, para que todos eles sejam substituíveis por jogadores do mesmo nível e que se mantenha o padrão da equipe. Exato. E é isso que se busca, só que isso custa dinheiro. E de onde se tira dinheiro hoje? A gente precisa ter esse financiamento do futebol através de venda de atletas. O Inter, historicamente, Dalpisol sempre teve no seu quadro social uma fonte de receita fundamental. Continua sendo, só que cada vez essa fonte de receita é menor, não em função do número de sócios, que isso está estável, mas em função da própria inflação do futebol. Né? Se antes um salário bom para um jogador de futebol era 100 mil, hoje o salário bom é 700, e a mensalidade seguia de 25, 35 reais. Então, se distanciou muito uma coisa da outra. Se a gente pegar aqui um dado, falando de liga rapidamente aqui, vocês acham justo um campeonato da mesma divisão, um clube ganhar 190 milhões de pay-per-view e outro ganhar 200 mil? Esses dois times se enfrentarem? Não tem como ter igualdade. Foi o que aconteceu com o Flamengo e Red Bull Bragantino, em relação ao pay-per-view do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um time ganhou 190 milhões e o outro ganhou 200 mil. E eles têm que se enfrentar 11 contra 11 dentro de campo. Não tem como ser justo uma coisa. Não tem como ser justa essa situação. Então, por isso que se precisa rediscutir essas questões. A primeira intervenção que eu fiz aqui na Grenal na tarde de hoje foi justamente falando sobre arbitragem. A Liga também precisa discutir isso. Os clubes precisam ter seriedade para sentar e discutir essa questão. Profissionalização da arbitragem, de que maneira isso vai acontecer, critérios quem é que vai gerir, quais serão os critérios, debaixo de que guarda-chuva esses profissionais vão ficar. Enfim, é uma série de discussões que a gente precisa tirar um pouco da paixão na hora de discutir isso. Até nisso a gente grenaliza, né? Inter está de um lado, Grêmio do outro, então é melhor por causa disso, por causa daquilo. Não, vamos sentar na mesma mesa e vamos buscar uma solução que resolva o futebol, porque sinceramente, gurizada, a gente vai continuar aqui em Porto Alegre discutindo se a gente vai ter possibilidade de disputar um título frente a outras potências nacionais se a gente não reorganizar isso. E não estando no mesmo lado, né?
Pois é. KTO.com, onde a diversão acontece. Intercity Praia de Belas, o seu hotel em Porto Alegre, de frente para o pôr do sol do nosso Guaíba. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. O Internacional volta a jogar agora na terça, o Grêmio na quinta. O Renato tem mais histórico de preservação, mas o Mano vai preservar também, né? Como assim histórico de preservação? Sim, é só você lembrar aqueles jogos que o torcedor ficava pé com o Renato porque ele não botava os titulares, e aí o pessoal alegava, só não ganhamos porque jogamos com o time alternativo. É algo que o torcedor não adianta, não vai espernear. Eu estou pensando, tomara que os torcedores colorados sejam conscientes de que tem um grande treinador e que o problema não é o treinador, mas eu não sei se os torcedores vão ficar muito contrariados se o Mano, para terça-feira, mantiver no banco de reservas o Pedro Henrique, né? O torcedor pode manifestar uma certa impaciência já, o que, na minha opinião, não reflete a realidade. O Mano é muito bom treinador. André. Eu concordo contigo. Eu acho que o Mano deve ficar no Inter, deve continuar seu trabalho, né? Eu acho que um clube grande como o Inter, a tendência é que logo na frente ali vai conquistar alguma coisa, com certeza, né? Acho que o Mano está caminhando para isso aí. Agora, se ele botar o Pedro no banco na terça-feira e no início do jogo já sai um gol do Inter, é uma coisa. Agora, se passar lá 20 minutos sem o Pedro Henrique... Já começa a chiar, né? A vaia já vai pegar. A panela de pressão, começa a chiadeira, aquela normal. Tomara que não aconteça, porque o Cauê, se o Inter ganha bem, tipo faz 3-0, aí o Mano pode, nessa viagem lá, não preservar, né? Tá ali alguns jogadores. Vale o mesmo pro Grêmio. Se o Grêmio for lá contra o ABC e o Grêmio fizer, por exemplo, 2-0, o Renato não precisa botar todos os titulares aqui. Ele vai jogar em casa, né? O risco é mínimo do mínimo, né? Então, em cima do que falou o André, depende do que fizer, assim, de resultados, da exigência de resultados para tirar uns ou colocar outros. Exatamente. E essa, digamos assim, essa vantagem competitiva que nós teremos agora na terça-feira de iniciar em casa, vai ser fundamental a gente iniciar com o apoio da nossa torcida, né? Da Upsol tá ali, André. Porque tendo o torcedor ao nosso lado, tendo o estádio com uma boa ocupação, certamente fica mais fácil para que o time desempenhe o seu futebol e conquiste o resultado. Mas, novamente, o jogo começa sempre 0-0, são 11 contra 11, vamos respeitar o CSA, vamos jogar com seriedade, vamos buscar a vitória desde o primeiro minuto, mas sempre encarando os nossos adversários com muito respeito e muita seriedade. A gente não pode pensar no jogo de volta antes de começar o primeiro. E terça-feira é dia de Colorado e Colorada no Beira-Rio. Então, aproveito mais uma vez o espaço aqui da Grenal, da Upsol, para que fazer essa convocação ao torcedor e à torcedora do Internacional que estejam junto conosco na terça-feira no Beira-Rio, para que a gente comece bem a Copa do Brasil e a gente tenha uma boa arrancada nessas competições que se avizinham aí pela frente. E só para fechar do episódio, claro, em relação às competições e ter essa sequência de jogos apertado que o Inter vai ter, o Grêmio também na sequência com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, é importante fazer resultado independentemente se joga o primeiro jogo em casa ou fora. Porque garantindo o resultado, o Grêmio tem a vantagem de resolver na arena e tem que aproveitar a oportunidade de realmente de fazer um placar elástico tanto fora quanto dentro de casa. Porque ele praticamente desestabiliza emocionalmente. Por exemplo, se o Grêmio ganhando do ABC, ele desestabiliza o ABC para o jogo de volta. Exatamente, né? Porque aí sabe que vai ter a seu favor cerca de 50 mil torcedores para apoiar e aí o ABC acaba sentindo mais. Mesma coisa em relação ao Inter, mesmo não decidindo fora, é importante ter esse apoio para fazer o resultado já no Beira-Rio e ter uma partida tranquila contra o CSA lá. Deixa eu agradecer aos nossos dois convidados. Obrigado pelo livro aqui que me presenteou o professor André. André Baratz, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu é que agradeço.
Valeu mesmo. Obrigado. Cauê, sucesso lá no teu trabalho, que eu sei que é árduo no Esporte Clube Internacional. Provavelmente até iremos nos ver, porque terça estou escalado para comentar o jogo do Inter lá no Beira-Rio. Valeu. Valeu, Lopesol, valeu, Thalia, André, o Edu, todos os ouvintes, especialmente a torcida colorada. Um abraço, sempre à disposição de vocês. E torcida colorada, nos vemos terça-feira no Beira-Rio. Muito bem, valeu, Thalia, valeu, Edu, que vem na sequência para comandar aqui a sequência da programação. Até daqui a pouco.